Em um mercado tão competitivo quanto o da saúde, há quem se destaque não apenas pela excelência técnica, mas pela capacidade de construir um verdadeiro império de bem-estar. Nossa conversa de hoje é com um cirurgião que soube aliar o conhecimento médico à inteligência de negócios, criando uma marca forte e um serviço de alto impacto. Prepare-se para descobrir os segredos da gestão na medicina. Esse é o Meu Momento Podcast. Meus amigos, vale a pena lembrar que esse episódio aqui, ele é patrocinado por algumas empresas. Primeiro, esse podcast aqui, ele é feito em um estúdio, como você já conhece, né? Câmeras de excelente qualidade, áudio, né, que você já conhece, e uma edição impecável. Então, se você quer gravar o seu curso, quer gravar ali o seu podcast, quer tirar aquelas suas fotos, inclusive fora, você pode contar com o Nexus Podcast, tá? O contato deles estão aqui embaixo e também o Instagram. Se lhe interessou, chama eles, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar a tirar o seu sonho do papel. Também não podemos esquecer do nosso patrocinador fundador, que é a Legrand Inteligência Contábil, uma contabilidade digital que pode te atender em qualquer lugar do Brasil. E não importa qual o problema que você tem, se é fiscal, se é tributário, se é contábil, procura a nossa equipe, que com certeza nós vamos ter uma solução que vai te atender da melhor forma. Também os contatos estarão aqui no campo de descrição. E se você quer vender mais, quer estar mais no topo do Google, você tem que contar com a agência Memory. A agência Memory é uma empresa dedicada a levantar o seu Google Meu Negócio. Você sabia que 97% da população brasileira busca serviços no Google? Pois é, então eles podem ranquear a sua empresa lá no Google Meu Negócio. Se você tem interesse em vender mais, procura a agência Memory aqui embaixo, tá bom? Ah, mas eu ainda tenho um MEI, será que algum patrocinador vai poder me ajudar? Com certeza. Se você tem um MEI, nós temos nosso patrocinador, que é a Start MEI, uma empresa dedicada para esse público. Vamos ter todas as soluções que você precisa como MEI. Então, procura a gente também, vai estar aqui no campo de descrição as informações. E não esqueça, Meu Momento Podcast, curta, siga e compartilhe todo esse conteúdo, tá bom? E sem mais delongas, Sim. estamos recebendo aqui, pessoal, o grande cirurgião. Acredito eu, tá, que você deve conhecer ele. Ele é famoso pelas redes sociais, pelo trabalho dedicado na saúde da beleza e principalmente nas cirurgias plásticas. Estamos falando do Dr. Silvio Brandão. Falei certo? Certíssimo, meu amigo. Muito Seja bem-vindo. bem-vindo, meu amigo. Pessoas ilustres como vocês é sensacional. Cara, foi legal, viu? Foi assim, conturbado um pouco, além, né, pra gente conseguir a agenda, né? Muita cirurgia. Eu sei que você, inclusive hoje, tem cirurgia, né? Tem, já tive uma. Já dei teve pausa uma? aqui, vou voltar outra pras 16h30, por aí. Pois é, então, meu amigo, dê Não para valor não. a esse podcast aqui, tá? Porque o homem aqui, ele é muito... Não é culpado, não. O cara é muito requisitado. Então, Pois se é. você, inclusive, fica aqui no finalzinho, tá? Que aqui a gente vai falar um pouco sobre cirurgia, sobre negócios, mitos, verdades, né? E você vai tirar muitas dúvidas e sugar muito dele aqui da gente também. Porque isso aqui é um ambiente seguro para que você saia daqui totalmente com as perguntas respondidas. Doutor Silvio Brandão. Fala, meu amigo. Quem é Dr. Silvio Brandão? Silvio Brandão é, na verdade, mais semelhança de Deus, filho do Deus Altíssimo, Criador. Eu sou o esposo da minha digníssima, linda, maravilhosa Rihanna, pai de Helena Brandão e Silvio Brandão II, né? E costumo sempre dizer que eu sou, na verdade, uma pessoa leal, verdadeira, imperativa demais, não na palavra como tá falando hoje em dia, mas é porque não cansa de ter atividades. Sou impetuoso, sou corajoso, sou determinado demais e principalmente proativo. Acho que a proatividade foi o que me fez chegar até hoje onde eu tô e vai me fazer alçar a locais maiores onde eu quero chegar. E Perfeito. essa é na minha visão como sou. Só que se a gente pensar no Silvio Brandão, na verdade a gente vai pensar como determinados princípios e valores que a gente sente, segue e vive, né? Uhum. Isso sobre o que eu sou, mas sobre o que eu faço, que eu Boa. acho que talvez seja o que vocês queiram também saber aqui. Eu sou cirurgião plástico, minha função, na verdade, principal na vida é transformar uma pessoa que está olhando no espelho e diz, meu Deus, eu não gosto de quem eu sou, e reformular ela todinha, tratar o que tá incomodando ela, para que ela se olhe no espelho e diga, meu Deus, velho, como eu sou linda e maravilhosa. Isso mude não só a vida dela, como também a vida da família, do esposo, dos filhos e as próximas gerações. Afinal de contas, uma pessoa curada reflete em gerações curadas, né?
Esse é o meu Caramba, maior velho. propósito e missão de vida também. Caraca, Profissional. que definição, velho. Meu amigo, Muito legal. Bacana, muito legal, muito né? legal. Muito top. E você tocou no ponto da autoestima, né? Que é um Hum. pilar, né, na vida das pessoas. E como é que tem sido atuar dentro desse tópico aí na medicina? Na verdade, tem sido fantástico, né? Graças a Deus, a gente tem uma missão bem determinada. Quando você sabe o que quer, você corre lá e isso vai fazer. Na verdade, é essa. E trabalhar com autoestima realmente vem de um pilar que eu acredito muito, que é da identidade, né? Então, a pessoa, para se identificar, ela tem que olhar e dizer, esse sou eu, concorda? Então, se eu consigo trabalhar com o público para que a minha paciente, meu paciente, consiga se ver no espelho realmente da forma que ela quer, eu consigo melhorar a identidade dela e, óbvio, a autoimagem dela e principalmente a autoestima, que é o reflexo de tudo isso, ela enxergando quem ela é para o mundo, né? E para ela mesma. Entendi. Para mim tem sido Lá fantástico, na verdade. tem sido fantástico, né? É. Lá no seu consultório, na sua clínica, você atende. Tem faixa etárias, né? Você Tem, atende né? mais jovens, mais experientes, né? Mulheres mais experientes de vida, ou vice-versa? Ou não tem No isso? consultório ele fica um pouco aberto para quem quer chegar, se relacionar para poder fazer uma cirurgia plástica. Só que a gente tem um conceito, né, como cirurgião plástico e o do paciente ideal, né? Então, na verdade, se a gente for calcular o nosso paciente ideal, a gente tem geralmente paciente entre os 25 a 50, 55 anos, que geralmente mulheres, que são 90% do nosso público hoje em dia que procura, versus 10% masculinos. E também tem aqueles na verdade, 8% masculinos, 12% que vão ser o quê? Um jovem, Uhum. principalmente uma menina que cresceu, desenvolveu uma mama muito grande e precisou fazer algum tipo de abordagem porque ele estava causando algum transtorno psicológico ou físico nela. Então a gente tem uma taxa aí de 1 a 2% desse tipo de perfil de paciente que procura a gente para resolver a dor dela antes de se tornar uma mulher já madura, né? Esse é o nosso... Entendi. Hoje é o perfil da paciente que chega para mim procurando atendimento. Mas é muito pouco ainda, né? A maioria mais é questão de estéticas mesmo, quer melhorar o seu shape, né? A sua... Na cirurgia plástica a gente tem Sim. duas vertentes bem importantes, né? Que é a cirurgia plástica estética, né? Ou Sim. reparadora. Ah, Então, a pronto, gente... reparadora e estética, né? Geralmente um profissional ele vai se posicionar na mídia, na sociedade, com o que ele gosta de fazer, ou ele pode fazer os dois. Eu decidi me posicionar, gosto muito da parte reparadora, mas eu decidi me posicionar mais na parte estética. Então, como a gente tem uma equipe de marketing bem interessante para fazer a nossa informação chegar, então termina refletindo no público que vem pra gente em busca de estética, sim. Para aprimorar algo, melhorar algo que está causando um desconforto. Costumamente a gente chama de dor, né? O desconforto, uma bagunça que tá no corpo dela, pra gente ir lá e resolver. Essa que é a ideia. Vou aproveitar que eu tô aqui. Vai. Vou aproveitar que eu tô aqui. Em outros lugares, né? Em outros cirurgiões e tal, por aí fora, se coloca, eu não sei, eu vou falar aqui bem legalmente, né? Tem a prótese, acho que o nome é prótese, né? Sim. Silicone e tal. Exato. Aí se coloca. Eu vi que tem um líquido que você aperta, pessoal, acho que vocês devem reparar também. Tem a prótese, aí você bota no saco, aí tem um líquido, não sei o nome daquele líquido. No saco? Não, vamos lá. Você tá falando de prótese mamária? Aí você coloca, aí tem um líquidozinho, acho que é marrom, vermelho, não sei. Tá, você tá falando de uma das técnicas que a gente aprimora para poder entregar uma cirurgia mais segura. Isso. O nome desse procedimento se chama técnica no touch. Essa técnica, na verdade, ela é um dos 14 pontos de segurança que eu obrigatoriamente utilizo em minhas cirurgias mamárias e prótese para gerar mais segurança para o paciente, evitando infecção, evitando contratura de uma possível prótese, tá bom? Que massa. E aí, na verdade, eu pego a caixa da prótese, a gente abre com toda a perícia, né, para poder não contaminar, e essa prótese diretamente da caixa para esse funil. Sim, e esse funil a gente coloca um líquidozinho que é como se fosse um antibactericida para poder não ter chance de contaminar e, além disso, tirar a carga eletrostática da prótese, porque senão ela puxa o que tem no ambiente no ar. Então esse líquido serve para tentar tirar essa carga eletrostática e também fazer a permissividade de passagem pelo orifício que a gente abre do funil, né? E aí, à medida que eu aperto ele, posiciono e injeto, ele sai diretamente da caixa para a tua mama, no caso, da mama da sua, né, que fique claro, né? Para a mama da paciente, para dessa forma não ter contato desde da fabricação até a entrada na loja da paciente com a mão.
Entendeu? Caramba. Na verdade, é mais com a pele. No final Sim. de tudo, como a gente tá com luva, a gente precisa dar uma ajeitadinha, uma prumadinha na prótese, mas ela não entra em contato com a pele, onde vai ter ali um índice maior de contaminação. Isso diminui a chance de infecção e diminui também a chance de contratura capsular, que é algo bem relativamente recorrente aí na plástica, né? Se não usar... Então, utilizando esses conceitos, quer dizer que não vai ter? Não, mas vai diminuir a chance de ter. E para mim, e para paciente que me procura, eu sempre quero entregar o melhor, então não abro mão. Caramba, então, meu amigo, se Legal. você ficou na dúvida, foi lá no Instagram dele, olhou os procedimentos e viu, né, ele pegando ali, aí tem aquele saquinho e tal, tá respondido. Eu ia fazer essa pergunta há muito tempo atrás. Falei, não, vou aguentar porque ele vai participar do podcast, ele perguntou lá e todo mundo fica sabendo também, né? Massa, legal. Tem algum tipo de cirurgia que é a mais procurada? Sei lá, prótese mamária, lipo? Hoje a gente tem uma faixa de 60% de procura para lipo Ultra HD, né? É uma lipo de alta definição, mais alta mesmo, onde a gente consegue não só retirar gordura, que antigamente você pensava em lipo HD, como só tirar gordura. Tirou gordura, tá ótimo. Não é. Hoje a gente tem o conceito da Ultra HD. O que é isso? Além de a beleza da cirurgia plástica não tá só em retirar gordura, tá em retirar gordura, esculpir o corpo, injetando a gordura. Como assim, Silvio? Você tá tirando a gordura, você tá injetando a gordura em mim? Sim. Existem os músculos, né? Quando você quer fazer uma lipo, você quer mostrar o quê pra você? O seu músculo. Exato. Quer definir. E se a gente consegue pegar essa gordurinha, colocar dentro do músculo, volumizar ele organizadamente, com total segurança guiado com ultrassom, eu consigo volumizar teu músculo. Então, aquelas 10 anos de academia, em 1 hora de cirurgia, a gente consegue te dar um resultado incrível. Eu já vi vários Então, a gente resultados, tem eu não sabia que era isso. Então a gente tem um processo chamado de Ultra HD. Não é só tirar, é tirar, esculpir e complementar e volumizar, dando mais tônus pro músculo. E aí sim a gente tem um resultado muito mais natural, mais real. É o teu músculo com a tua identidade Caramba, quando você mano, olha no é teu isso. espelho. Ou seja, legal, tira né? a gordura. Como ficou de bem rotina em Reorganizar a casa. gordura. Tira, Exato. a gente não precisa Tira ter, essa coloca onde capinha precisa. aqui, tem os músculos, né? Porque como é isso aqui mesmo? Abdômen. Abdômen, ele é trincado. Só que tem a Opa, gordura, né? Tá ótimo, Tem a gordura aqui, então É ele... o famoso shape embaçado. Você gosta de churrasco? Quem é que gosta de churrasco? Amamos Você gosta de churrasco? Todas. Você entende a diferença da picanha pro cupim? A gordura. A gordura o quê? entremeada. É, entremeada. Olha, No a Bruna tá cupim. dando show, você, viu, rapaz? Tá É estudando. verdade, é verdade. Tá melhor do que você no churrasco. Tá mesmo. Deixa eu explicar. Se a gente, pessoal, isso aqui é só uma Ilustração. ilustração para você entender qual é o conceito da lipo Ultra HD. Sabe a picanha? Se você Sim. pegar 100 gramas de picanha e você pegar 100 gramas de cupim, é o mesmo peso. Só Sim. que onde tá a gordura da picanha? Fora do músculo. Fora do mundo. Ele tá fazendo aquela capinha. E onde tá a gordura do cupim? Dentro do Entremeada. músculo. O que é que eu faço na lipo Ultra HD? Gente, é só uma ilustração. É como se eu tirasse a capinha da picanha da tua barriguinha, Sim, pegasse ela, preparasse ela, enxertasse dentro da picanha, sim. fazendo aquela partezinha de carne volumizar e virar um cupim. Entendeu? Dando Sim, mais volume, mais tônus. No final, fazer isso. o mesmo volume que era 100 gramas, só que agora é de gordura fora, tá? Sim, entremeada ali E na aí tá carne. entremeada e a gente consegue gerar volumização. Isso pra mim é uma forma bem simples que eu uso pra... Bem na verdade, simples, você fala bem simples. bem simples, porque Fazer isso é bem simples, gente. eu me espelho muito em Jesus, né? E Jesus ensinava como? Parábolas. Parábolas. É muito difícil entender o que o Filho Não, de eu Deus amei demais essa vai explicação. ensinar. Então, assim, não é. imagine ele transformar aquilo em coisas simples, diárias, cotidianas. Então, o que é mais cotidiano que um churrasco? Pois é. Simples, né? Caraca, Então, a gente consegue mano. dar essa inteligência para paciente de uma forma simples, aprimorada, fazendo ilustrações. Então, você pega essa gordurinha, faz a trituração, coloca dentro do músculo em si, pronto. Tá o resultado entregue da lipo Ultra HD. Fantástico. Aí fica com aquela aparência sequinha com o músculo definido. Como se sim. fosse assim, né? Quer dizer, mais definido, né? Porque isso, ele é coloca Mais a gordura definido, ali. exatamente como se você estivesse treinando, só que é a aparência. Uhum. Você falou bem. Eu não entrego teu resultado. Quem vai entregar teu resultado é quem? Adivinha? Adivinha? Você mesmo. Você, filha. Não sou eu. Eu não entrego teu resultado. Eu faço o preâmbulo do teu resultado. O que você vai na academia todo dia, treina e não vê o resultado, eu vou lá, tira a capinha lá de gordura Sim. que tá empatando isso acontecer e você começa a ver. Aí você começa a ir pra academia mais feliz, Mais feliz, mais mais realizada, motivada. mais motivada. Isso vai fazer o que? Adivinha? Potencial de resultado muito melhor. Então, se você segue Sem isso dúvida. junto com a alimentação, com Sim. uma nutrição adequada, né? Alimentação, com a rotina adequada e persistentemente, vai ter erro, não, vai dar certo. Mas depende de você, não só de mim. Legal, né? Caramba, Legal, velho. legal. Deu Faz algum...
Quais são os pré... É assim? Vou até voltar um pouquinho Cuidados aqui. Vou preparatórios. até voltar Isso. porque, dando linha de continuidade, nossa pergunta, hoje a lipotracadeia é a mais Mais procurada. procurada. Seguido de mamoplastia, né? De aumento, ou de mastopexia, que é quando a gente coloca prótese ou não prótese, tirando um excesso de pele. Seguido de outras cirurgias mais as corriqueiras, né? Que a gente Sim. faz também. Existe no seu consultório aquela possibilidade de, vamos supor, uma mama que não é grande, não tem muito volume, mas ela tá caída e ela quer só colocar no lugar sem prótese. Sim, Tem como fazer isso sem prótese? óbvio. Sempre. Deixar com, tipo assim... Porque uma mama caída, geralmente, ela tá amolecida, a pele, porque é uma mulher que amamentou, isso eu tô falando de mim, viu? Uma mulher que amamentou. Então, mas como é que dá firmeza sem a prótese? Essa é a minha Tá, curiosidade. legal. Boa pergunta, viu? Qual é o grande X da questão? Hoje é muito comum você ter relacionamento médico-paciente. Porque antes o cirurgião plástico era coisa estranha, distante, hoje não. Hoje eu tô aqui, conversa comigo, olha no olho e diz o que é que você quer. Esse é o ponto primordial da nossa consulta, quando você chegar no meu consultório. Por quê? Você, sabendo o que quer, fica fácil para mim dizer se eu consigo ou não. Concorda comigo? Faz sentido para você? Total. Então, o que é que eu vou fazer? Você tem mama densa, não tem densidade, tem volume, não tem volume. Não adianta você ter uma mama mirrentinha, ouvir um frito, como o pessoal fala, né? E querer uma mama de 500 ml, não vai dar certo, a não ser se for realmente com a prótese ou até lipoenxertia de gordura. Mas também não é o protocolo. Então, a gente tem que entender primeiro o que você quer. Entendeu o que quer? Qual a tua expectativa mediante aquilo que você quer, do resultado que eu posso entregar te explicando. Entendeu isso? Tá bem alinhado? Tá ok? Entendeu os riscos alinhados também a isso? Sim. Tem como a gente fazer a cirurgia. Então, hoje, se uma paciente tiver uma mama bem pequenininha e quiser uma mama grande, a gente tem como fazer. Mas vai ficar grande e volumosa? Não. Ela não tem um volume. Mas se ela tiver uma mama para média, para grande, que é o que mais acontece, a gente consegue sim reestruturar todo o cone mamário, estabilizar ele de uma forma bem diferenciada, tá bom? E fixar ele no teu tecido ali muscular para ela ficar mais firme. Isso tem um nome, hoje em dia eu chamo isso de mastoflap, que é a mastopexia convencional evoluída com estruturação. Onde eu vou realizar um retalho especial ali para fixar melhor o colo, o decote, o que a mulher quer perceber, juntamente com um sutiã interno, que é uma técnica bem elaborada, a gente faz um reforço do suco inframamário, dando mais estabilidade como um batente, e além disso a gente vai fazer uma cicatriz reduzida, que geralmente em L ou mini L. Entendeu? Então você quando junta esses três... L é o mini L. O que é o L e o mini L? A cicatriz mais divulgada na cirurgia plástica se chama cicatriz em T invertido, ou âncora. É aquela que você faz ao redor da areola, desce a vertical e faz um Uzinho. Então no final você vai ter uma âncora ou um T de cabeça para baixo, por isso T invertido. Se você corta a perninha do T, você só vai ter um L. Entendi. Mas se você tiver um L grande e um L pequeno, um L pequeno, um L pequeno, então cada vez mais a gente está conseguindo, graças a Deus, reduzir essa cicatriz para uma cicatriz em L reduzida, para poder realmente entregar mais conforto, porque todo mundo quer cirurgia plástica, mas ninguém quer o estigma dela. Sim. Uma cicatriz, um problema, uma complicação. E a depender da cicatriz, aparece no decote, E aí, né? qual é a diferença do cirurgião plástico hoje em dia? Inovar. É inovar, é ir atrás, é ir além do que ele consegue entregar para poder realmente entregar o melhor para aquela paciente naquele momento que ela está vivendo. Ou seja, aquele orifíciozinho que um negócio desse tamanho entra. Exatamente. Em caso só prótese, se tiver retirado tecido, como você me perguntou, a gente vai redistribuir o tecido ou colocar prótese, vai retirar o tecido mamário em excesso e vai entregar tudo isso bem reformuladinho no teu tórax com a cicatrizinha reduzida em L. Esse que é o padrão. Rapaz, então, respondendo a tua pergunta mano. mais uma vez, sim, é possível você ter uma mama sem prótese, desde que você entenda o que você quer. Se você tiver uma mama pequena e querer muito grande, não vai ter muito sentido. Agora, se você tiver uma mama grande, média, e quer uma mama estruturada, bonitinha, organizada, sem precisar ter prótese, vem pra cá, a gente dá a solução. Mas vamos marcar tua consulta, viu? Entendeu? Eu quero ter mais uns 2 filhos. É quando todo mundo tiver mamado, tiver tudo acabado, aí eu... Entendeu? Tudo acabado? Oxi. Olha, você sabia que isso é uma coisa muito interessante de se falar, porque realmente todo mundo tem essa visão da cirurgia plástica, né? Só vou operar quando tiver filhos, quando casar, quando fizer isso e aquilo, beleza. Todo mundo tem o seu ponto de vista de cirurgia plástica, né? Concorda comigo? Sim. Só que olha só, hoje está cada vez mais avançada as técnicas, as tecnologias para manter a estabilidade e estruturação, né? Então eu te pergunto, se você pretende ter filhos, quando é que você vai ter filhos?
fazer a consulta dela aqui, tá bom? Vá. Tá. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Eu pretendo ano que vem começar a tentar engravidar de Pronto. novo. Perfeito. Se você pretende entre 1 ano, vale a pena fazer cirurgia plástica agora? Não. Agora, se for uma pessoa de seus 25 anos, tem uma mama caída, só pretende engravidar com 30, 32, você vai passar 7 anos da sua vida infeliz com o seu corpo? Não faz Não sentido. tem sentido, são 7 anos, Uhum. entendeu? Então eu sempre faço a paciente refletir sobre isso. É o momento certo ou não? Fato. No seu caso, talvez não. No dela, talvez sim. Vou dar o exemplo da minha própria esposa, né? Tá aqui. Então a gente teve nossa primeira filhinha, Helena, e aí ela, 11 meses, 12 meses depois da cirurgia, ela teve a vontade de fazer cirurgia plástica, mas questionava. E aí, faço, não faço? É a hora, não é? Eu perguntei, a gente vai ter filho quando, de novo? Quando você acabar a sua faculdade, daqui a 2 anos, 3 anos. Você vai ficar feliz esse tempo todo? Não. Vamos fazer agora. Então faz agora. Você vai esperar. E se os planos mudarem e a gente não quiser ter mais filho? Você vai esperar? Você entende? Então tudo isso tem que ver. Agora a gente sabe o que quer, a gente é definido. Então ela operou, deu 2 anos certinho, a gente foi lá, fez o nosso filhinho, graças a Deus. Ela engravidou, mesmo após uma cirurgia plástica, colocação de mama. E hoje, depois de 10 meses que meu filho já tá lindo, maravilhoso, você tem uma mulher que parece que não engravidou. Ela tá com a mesma resultado de mama, firme, bacana, marcada, decotada, abdômen trincado, literalmente. É isso depois da gestação. Você quer abdômen trincado, eu sei, viu? Isso depois da gestação. Vou te perguntar, eu prometi isso pra ela? É minha esposa. Prometi? Não. Prometeu? De forma nenhuma. Prometi? Lá. Não prometi. Mas é o que ela teve. Eu posso prometer pra você que vai dar certo? Se você fizer a cirurgia agora e depois do ano ter filho? Não. Mas eu vou fazer tudo pra dar o meu melhor pra que aconteça assim. Mas tem que ser no teu tempo e do jeito que você quiser. Tá babando ali. Caramba. É difícil ela babar mais por mim do que eu por ela. É engraçado isso, porque, tipo, antes de engravidar, eu sempre pensei que eu gostaria de aumentar a mama, mas eu não me via passando por um procedimento cirúrgico só por isso. Porque não era uma vontade tão latente a esse ponto. Quando eu engravidei, minha mama aumentou e eu descobri que eu não quero mama grande. Eu quero a minha mama original mesmo. Bacana. E agora que eu tive neném, né, a minha mama já reduziu, porque eu ganhei muito peso, aí agora eu perdi bastante peso, minha mama reduziu, e aí tá bem caída, e já não tem mais aquela coisa do início, quando a mama fica muito regurgitada, grande Sim. e tal. Então já tá caída e tá bem pequenininha. Mas assim, eu não me vejo agora aumentando a mama, porque antes eu super me via. Agora que eu tive a experiência de ficar um tempo com a mama grande, tipo, não gostei da experiência. Espetáculo, bacana. Então, assim, cada um vai entendendo, né, seu momento. Bacana, inclusive você que sempre quis ver uma consulta online ao vivo, tá aqui. Tá fazendo a consulta agora. Eu vou te responder essa ideia, que é muito legal. Você é um ser humano, você todo dia, todo ano, todo mês muda. Você tá evoluindo. O que era bom pra você ontem não é a mesma coisa hoje. Né? Hoje você tá com quantos anos? 35. 35. Você é casada com o Thiago há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Só que você conheceu ele há 9 anos, 10, vamos supor assim. Há 15 anos atrás, tu pensava em estar casado, ter filho e ter um podcast e fazer as coisas? Não, talvez não. Não sei qual a tua origem, se era mais religiosa ou não, mas talvez você quisesse estar aí curtindo a vida, ou então ainda não era o momento certo, mas com outros planos do nada mudou. Não mudou? Que bom pra você. Concorda? Demais. Hoje você tem um filhinho lindo e tá feliz da vida. Tua mentalidade mudou. Então hoje você não quer ter mais uma mama grande, você quer ter uma mama no lugar, filha. Você entende? E é pra isso que eu tô aqui, pra entender o que você quer, quais são os teus anseios, alinhar as expectativas e te entregar o máximo parecido com o que você sempre sonhou. Quando 10 se mete, filha, aí gera aquele vínculo lindo, né? Que você diz, meu Deus, ó, meu cirurgião é maravilhoso. Aí eu digo, ó, meu paciente é maravilhoso. Aí é muito bacana, mas tudo isso é sobre conversa, sobre alinhamento e faz toda a diferença. E é normal, inclusive, tem pacientes que colocaram prótese, passou 3, 4, 5 anos e hoje olha assim e fala, Silvio, eu não me vejo mais com prótese, eu não quero mais isso. Tá bonita, tá linda, mas não quero mais isso. Acontece muito? Acontece. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas eu tenho histórias de pacientes que já operaram em outros locais e vieram pra mim pra fazer uma nova cirurgia, uma nova busca, porque não se via mais com a prótese. Não era mais pra ela aquilo. Era outro momento. Já tava, sei lá, com seus 45, 50 anos. Queria uma coisa mais natural, viva, entendeu? Tranquila. Vou lá e vou entregar o máximo de qualidade pra ela no sonho que ela tem pra realizar. Uma curiosidade, antigamente, pelo que eu entendi de algumas conversas que tive com amigas que têm prótese, as próteses, elas tinham uma durabilidade de 10 anos e aí tinha que fazer uma nova colocação, eu não sei exatamente, e hoje já não existe mais isso. E essa dúvida é corriqueira, viu? Tem alguns termos aí que divulgam na internet, diga, hoje a prótese é vitalícia, põe a sua prótese hoje, ligue para... Um exemplo, tá? Isso não existe, gente, não existe prótese vitalícia. O que é vitalício? Nem eu sou vitalício, nem tu é vitalício, todo mundo vem do pó, vai pro pó e um dia vai
A única certeza que a gente tem é que a gente tá morrendo todo dia, entendeu? Então, vamos viver a vida bem, né? A verdade é essa. Então, qual é o grande X da questão? Quando você entende que a prótese é vitalícia, você acha que nunca vai dar problema. Mentira. A prótese, ela não é vitalícia. Hoje, não se existe a necessidade, a obrigatoriedade que com 10 anos fazer a troca dela. Isso não. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, sim, você colocava e com 10 anos você tinha que tirar a prótese. Você não podia estourar, com certeza, ou dar um problema no seu peito, né? É tirar ou trocar? Tirar ou trocar por uma nova, né? Hoje não, hoje a gente tá na 6ª geração de prótese de silicone. Então ela é muito segura, ela tem várias camadas de invólucro para poder dar certo e não precisar chegar a esse ponto. Só que eu posso dizer que é vitalícia? Não. Se daqui a 2 anos você tiver uma ruptura, uma contratura, uma rotação. E que não depende de você, né? Óbvio que não depende de mim, nem da paciente, entendeu? Compra produto, né? A gente compra um carro, o pneu estoura, eu vou brigar com o fabricante? Não. A execução foi estrada o pneu, tá, e pode até ser culpa do pneu, se for uma coisa que acabou de comprar e deu problema. Mas geralmente a gente vai entender que é uma fatalidade. E aí realmente a gente vai ter que trocar. Então não posso dizer para você que é vitalício, eu posso dizer o seguinte, presta atenção. Hoje você não precisa colocar uma prótese e ficar preocupado em trocar daqui a 10 anos. Mas pode ser que daqui a 1, 2, ou 20, ou 30 anos você tenha algum tipo de ou problema e tenha que trocar, ou você possa olhar para você e dizer, eu não combino mais com prótese, não vou tirar. Ficou vitalícia? Não. Então não posso dizer que é vitalícia. Mas como é que a pessoa... Mas a durabilidade dela hoje, ela é feita para durar mais que 10 anos no teu corpo. Sim. Tá, mas não tem nenhuma recomendação da pessoa, né, que usa a prótese em qualquer lugar do corpo. Procurar um especialista, procurar você para rever a cada um. Existe um protocolo, tá bom? O protocolo correto é cada ano você vai continuar fazendo o que você já faz, que é o ultrassom mamário. Esse ultrassom ele vai dar um indício se tá tudo bem ou não. Tá bom? Normal. Toda mulher que tem prótese, ela tem que fazer. Toda mulher, praticamente, hoje em dia já tem a rotina de fazer a cada ano um ultrassom mamário. Seja para investigação de um câncer, ou seja para rotina mesmo. O ginecologista geralmente pede, solicita. Só que tem outro exame que aí sim poucos falam, mas sempre a gente orienta. A cada 3 anos, no mínimo, uma ressonância nuclear magnética. Que é um exame mais encorpado, mais robusto, para realmente entender como está o teu corpo, teu tórax e tua prótese. Se a gente vê alguma alteração, a gente já pode predizer se vai dar ou não problema e fazer a troca ou manter como tá. Então existe uma rotina pós-operatória. Não é operar, vai embora e vive a vida. Deixa eu te falar, 95% fazem isso. Não vão atrás de exame, não vão nada. É mesmo? Mas a orientação é essa. É você muito perigoso. Colocar e aí a cada 3 anos. Perigoso. Defina perigo. Boa! A pessoa foi lá, colocou a prótese, você falou 95%. Não volta pra fazer um exame, não faz esses exames e tal. É perigoso? Perigoso de quê? Poxa, risco de estourar, né? Risco de falecimento, enfim. Deus tem algum tipo de perigo? Se fosse uma bomba ali, era perigoso pra desarmar, né? Mas não é bem isso, entendeu? O silicone, ele tá lá, inerte, tranquilo, teu corpo se adapta a ele, cria uma cápsula protetora e fica lá convivendo trocando experiência. Eu tenho prótese, eu tô aqui em corpo, vamos jogar aqui, vamos brincar, vamos fazer tudo, beleza, e vir pra vida normal. Você não faz exame, não tem nada, não busca nada, não vai ter perigo. Vou alinhar um pouco mais a tua pergunta, que tem uma dúvida muito comum, é o seguinte, ela pode dar câncer? Aí é um perigo, né? Meu Deus, a gente não faz rastreio e dá um câncer? Pronto. Prótese em si, ela não dá câncer. Sim. Não existe na literatura descrito isso. O que existe é um câncer específico, que é o BACLL, que foi desenvolvido na cápsula que envolve a prótese. Você entende? E só teve, hoje ainda, salvo engano, a última dados que eu tenho foram só apenas 27 pacientes registradas no Brasil, tá bom? E todas por um silicone específico. Eu não vou falar aqui, mas tinha uma marca específica, uma textura específica, um modelo específico que causava isso. É tanto que ela fez o recall, né? Foi, na verdade, proibida de estar aqui em comércio e pronto, segue a vida tranquilamente. Ou seja, então não existe o perigo de você colocar a prótese e dizer, meu Deus, eu tenho obrigatório, senão eu vou morrer, vou ter mas algum também problema. não pode esquecer da vida, né? Mas é isso, 15 anos depois não faz exame nenhum. Independente de prótese, eu mas acho. é o seguinte, a pessoa que tá procurando minha pessoa, ela quer o quê? Ela quer o bem-estar. Se ela encontra aquele bem-estar, ela vai deixar de se cuidar, Thiago? Não, é muito provável. Pode acontecer, mas pelo amor de Deus, gente, depois que você tá com o corpo lindo, com a mama lenta, vai agora chutar o balde e viver a vida loucamente, sem pensar no amanhã, sem se preocupar mais com a saúde? Não, vai. Inclusive, o melhor de tudo, contato, né, irmão? Eu não sou um cirurgião plástico que opera e manda paciente embora e tchau. Eu tenho um relacionamento com minha paciente. Você tem noção, eu falo com ela todos os dias, até 30 dias de operada. Depois eu falo dia sim, dia não. Depois eu falo a cada semana. Depois de 2, 3 meses eu falo pelo menos 15 ou uma vez por mês, até dar um ano. Quando deu um ano, eu mando mensagem pra ela e falo, você tá feliz? Você tá bem?
o que a gente conseguiu entregar, o que te deixa feliz, tá te deixando realizada, ela vai dizer, tô ótima, tô linda, tô maravilhosa. Eu fico, tô em paz. Agora, eu tô aqui, continuo sendo teu amigo, que a gente conversa, sem esposo, sem família, sem tudo. E aí, tô aqui. Se você precisar de mim, adivinha? Procura, tô aqui do seu lado, pra dar suporte a qualquer momento. E é engraçado que, realmente, tem pacientes que, às vezes, tem uma dor de cabeça, ou alguma coisa, e falar comigo, ô, doutor, tô com dor de cabeça, o que eu faço? Eu, eita, pô, tô mais de pirona. Mas, assim, aí pergunta, olha, você tá o quê? Tal, e eu faço a clínica, nesse momento, pra ajudar. E acontece, né? Irmão, o médico tem que entender que ele é responsável pela paciente pro resto da vida. Ela vai mandar mensagem pro resto da vida pra mim, adivinha? Eu vou estar lá pra responder. Pô, isso é legal, né? Porque Esse tem um que é o- relacionamento ali, né? Esse que é o protocolo. Então, assim, essa que é a ideia. É você manter o processo de acolhimento para você realmente ter esse feedback, até porque depois de um ano, se ela disser que não gostou, como é que eu vou saber se ela gostou ou não? E se o que eu fiz não deu certo, como é que eu vou saber um feedback construtivo para mim se aquele procedimento não está dando o resultado ideal? Aí eu vou continuar fazendo aquilo e não vai ficar legal? Como é que eu aprimoro a minha plástica? Através de quem? Dos próprios Dos pacientes. próprios pacientes. Perfeito. E principalmente do feedback que elas dão de mim para as outras, né? Então, isso me deixa mais à vontade de saber onde o caminho que eu estou trilhando é o caminho certo. É o caminho realmente de evolução, que a gente está na vida para evoluir. Perfeito. Pô, o papo tá bom, né? Mas precisa voltar um pouquinho, né? A gente vamos. começou... É porque eu fiquei tão empolgada querendo saber os detalhes. Não, E perdi aqui no roteiro. Ó, Hoje a gente vai estourar esse podcast, vai ser 4 horas. Viu? Quem aqui quer 4 horas de podcast? Levanta o olho. Não tem, Tô certo assim. não tem pra onde correr agora. Ó, se você tá gostando desse momento aqui, tá? Não esquece, curte, compartilha. Compartilha com aquela amiguinha, tá? Que, poxa, tá pensando em fazer, né? Colocar aquele silicone, né? Trincar aquela barriga. Esse é o momento. Você pediu. Ah, Thiago, leva um cirurgião. Trouxemos, tá? Aqui pro Silvio, tá? Então, aproveita, coloca aqui embaixo, aqui, tá? Nos comentários, sua dúvida. Essa dúvida a gente vai enviar pra ele responder. Ele vai lá no Instagram dele. Seu Instagram, aproveita aí. Qual é o seu Instagram? DR Silvio Brandão. Instagram, @DR Silvio Brandão. Você vai lá, DR Silvio Brandão, tá lá, eu pra te servir. Todo carinho ao mundo. Maravilha. Então, as dúvidas que tiverem aqui embaixo, a gente vai enviar pra ele e ele vai responder na caixinha de perguntas. Inclusive, ele sempre tá postando lá na caixinha de perguntas. Você pode aproveitar e lá também fazer perguntas pra ele. Mas manda aqui embaixo a sua dúvida, tá bom? Que a gente vai mandar pra ele e lá ele vai responder a sua dúvida também. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar desde o início para que a gente possa conhecer um pouco e que o nosso público também mandou algumas perguntas, né? Vamos voltar desde o início. Dr. Silvio Brandão, ele sempre quis fazer medicina? Aí é uma pergunta boa, viu? Porque, eu sempre gostei muito desse lance de identidade, né? Acho que quando a gente sabe o que quer, fica mais fácil, né? Então, eu não digo que eu sempre quis fazer medicina. A medicina chegou para mim como um propósito regulatório de Deus, entendeu? Então, qual a ideia? Eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu fui uma criança inquieta. Aquela criança que dava trabalho para todo mundo, tio, pai, mãe, irmã, periquito, sabiá. E hiperativa demais. Na intensidade de querer, de fazer, eu sempre gostei. Eu não via nada quieto que precisasse ser arrumado e ia lá e tentar arrumar e fazer aquele negócio. Isso já é para algumas pessoas, hoje em dia chama TDAH, o menino tá doente, né? Naquela época era só o menino é danado, não é isso? Então eu era conceituadamente na família o cara que era danado. E eu tinha que jogar essa energia toda que eu tinha para alguma coisa. E na verdade que eu fui muito bem orientado por minha família, graças a Deus. Eu vim de um lar, na verdade, que meu pai faleceu cedo, né? Mas eu não vejo isso como aquilo, meu Deus, meu pai faleceu cedo, tadinho, não, pelo contrário, eu tive pessoas maravilhosas que souberam suprir um pouco a falta dele, como uma mãe maravilhosa, os avós espetaculares, tios maravilhosos, família, primos também maravilhosos, que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Mas dizer que eu sempre quis fazer medicina, não, eu gostava, eu tinha uma expectativa. Mas, na verdade, eu queria mais ser advogado. Toda a minha família era advogado, minha mãe advogado, meu pai advogado, todo mundo. Eu ia fazer o que sendo médico, gente? Eu tinha essa ideia, só que eu tinha um conceito muito interessante. Eu nunca gostei de depender de ninguém. Sim. Você é assim também? Sou. Eu não gosto de depender de ninguém. Né? Quem aprende não depende. Eu até uso muito essa ideia, né? E eu conversava muito com Deus e falava, o que é que eu vou fazer, gente? Porque se eu fosse advogado, eu vejo minha mãe toda hora aí, lutando na justiça, querendo o aval de alguém para dizer se pode, se não pode, se vai, se acesso, se tá errado. O que é que eu posso fazer onde eu me identifique mais para poder gerar resultado sem precisar mais de alguém? E por muito tempo vinha a ideia da medicina, mas não tinha esse propósito. Até que um dia, aí vou entrar um pouco sobre a minha identidade. Sim. Um dia, em algumas intempéries da vida, eu precisei me aproximar mais da
do Criador, né, de Deus. Sim. Então eu conheci a palavra, conheci Perfeito. Jesus Cristo, e isso mudou minha vida, porque eu tive uma ideia a partir dali do que era um propósito de vida, uma missão. Então eu peguei toda aquela hiperatividade e consegui colocar dentro de uma missão, servir ao meu próximo com os dons que Deus tinha me dado. Perfeito. Eu já tinha um dom de cutucar as coisas e dar certo, então vou cutucar a gente, vou fazer alguma coisa. Só que aí veio o dom, a ideia da medicina. Por que medicina? Vou te falar claramente. Porque eu queria ajudar sem depender das pessoas. Ah, mas se você precisa de um hospital, você precisa de um remédio, você precisa... Sim. Mas e se um dia eu tiver bem suficiente a ponto de conseguir comprar um remédio, conseguir montar um hospital, conseguir fazer uma coisa e não depender mais de ninguém para poder fazer o que Deus colocou no meu coração? E ali veio uma chamada. E aquele chamado foi desenvolvendo. A gente entra na medicina para ser médico, mas esquece que na faculdade não ensina nada sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre pessoas, marketing, sobre financeiro, processo, imposto, gente. Então não ensina isso. Então veio o desejo de conseguir massa, e veio a ideia de ser médico. Então, resumindo, a ideia de ser médico veio de quê? De uma necessidade constante de colocar aquela energia para gerar bem para uma pessoa, para servir. Quando eu realmente entendi a palavra de Deus, o chamado, eu consegui canalizar tudo aquilo que Deus colocava no meu ímpeto, e eu continuo sendo o mesmo cara inquieto, proativo, tudinho, só que agora eu tenho um propósito definido. Então eu capto a energia, canalizo todo, converto e canalizo minha missão, que hoje em dia, como profissional, fazer cirurgia plástica. Conseguiu entender? Conseguiu? Sim. Caramba, e você compreender? Trouxe um ponto interessante sobre o fato da faculdade te ensina a ser médico, mas não ensina a ser um empreendedor no ramo da medicina. Sim. E como é que foi para você chegar nesse momento de empreender sendo médico? Você teve que buscar conhecimento nessa parte de gestão em outras áreas? Foi mais na prática? Foi na sua experiência em outras empresas? Como é que funciona Na isso? faculdade você viu alguma coisa? Todo mundo sabe já, não é novidade, que a faculdade me ensina sobre isso. Ele vai ensinar você a cortar, costurar, no sentido generalizado, né? A passar um remédio, cuidar de pessoas e tudo mais. Mas aquele chão vem da pessoa. Tanto que eu sempre falo, uma das máximas que eu mais aprendi na vida. Quem faz a faculdade não é a faculdade, é o aluno. Perfeito. Quem faz o curso, entendeu? Então, aquele ímpeto de buscar, de ir além, faz a gente buscar. E eu me vi sendo médico, assim que eu acabei a medicina, na verdade, eu já tinha uma ideia. Porque é diferente você ser empresário e ser empreendedor. Perfeito. Qual a diferença principal? Vou te perguntar. Tá? Qual a diferença principal de ser empresário e empreendedor? Empresário não é CNPJ. Empreendedor é aquele cara que fica inquieto, vai em busca. Exatamente, é a visão. Nem todo empreendedor Porque também tem sou um pouquinho assim também. Nem todo empreendedor tem uma empresa, né? Exato, o empreendedor ele tem aquela visão. Exato. O empresário ele tem bases de conhecimento para solidificar aquela visão e dar continuidade para ela se tornar real. Exato. Sem falir. Perfeito. Que é o melhor. Exato. Sem falir. No Brasil que nós vivemos. Tem muito cara aí que realmente é empreendedor, é empresário, mas não entende de gestão, de marca, de pessoas, de liderança. Aí o que acontece? Tchau. Infelizmente. E a maioria da quebrar é por isso, mas vem aquele atributo que você sabe muito bem que é imposto. Depois já vem assim, lascando não, né? Então, assim, realmente isso faz muita diferença. Eu tinha uma visão disso porque eu tive a sorte de ter muito... Eu sempre gostei de me conectar com pessoas, né? Uhum. E assim que eu terminei a faculdade, eu me conectei com uns amigos bem bacanas e que me mostraram um pouco de uma visão empresarial. Então, a gente teve uma ideia naquele momento de montar uma clínica popular. E aí, naquele momento, eu disse, eu tenho uma visão, mas eu não sou empresário. E agora? O que é que eu faço? Vou ser empresário, vou ser empreendedor e deixo na mão deles, ou vou ser empresário e vou aprender um pouquinho mais? Então, a partir dali veio aquela sementinha do aprendizado, né? Uhum. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito. É melhor você ter uma oportunidade, é melhor você estar preparado. Então, eu tenho uma frase muito bacana. É melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar preparado, meu amigo. Exatamente. Então eu tive que ir atrás, eu tive que alinhar. E tanto que quando eu acabei a medicina, eu não fui logo para cirurgia geral. Eu não fui logo para cirurgia plástica. Entendi. Eu fui atrás de aprender um pouco mais do que eu era como médico, e fui um pouco mais e aprender o que eu precisava de conceito para ir além. Você entende? Entendi. E aí veio a ideia de estudar um pouco mais de gestão e tudo mais. Mas a melhor forma que eu aprendi foi como, adivinha? Quebrando a cara? É verdade. Você só aprende errando, gente. Você vai ter livro, vai ler tudo, você só vai aprender na vida errando. R várias vezes, só que nunca na mesma coisa. O mínimo possível nela, né? Pô, é verdade. Essa que é a ideia. Caramba, só e aí, certo agora, viu? E aí, qual a grande ideia? Eu passei 2 anos, depois fui pra geral. Geral tava no limbo. O que é que eu vou fazer?
Aí, no geral, aconteceu uma coisa bem triste na minha vida, foi, infelizmente, perdi minha mãe, né? E com aquele desejo do sonho da minha mãe se realizar, veio a semente da plástica, né? Que é legal. Poucas pessoas sabem, acho que poucas vezes. Olha aí, ó. Ele nunca contou isso aqui em lugar nenhum, Hoje eu vou tá? contar pra você. Vou contar a Nunca ideia. contou, viu? Mas qual é a ideia? Por exemplo, hoje porque o que eu faço tem muito amor e carinho. Vou te falar. Antes de querer ser cirurgião plástico em si, eu tinha uma paixãozinha, mas minha mãe, ela engordou 137 quilos. Ela emagreceu depois de 65. E minha mãe sempre falava, eu tava na geral e minha mãe, meu filho vai ser cirurgião plástico pra cuidar do meu tchauzinho. Você entendeu? E aquilo era legal. Eu falei, não, mãe, vou fazer outra coisa e tal. E ficava. E ela sempre repetia aquilo. Onde eu chegava, sabe aquela mãe que faz o filho passar, meu filho é cirurgião plástico. Mãe, tô no primeiro dia da faculdade, da faculdade da cirurgia geral. Calma, mamãe. Aí pronto. E aí o que foi que aconteceu? Infelizmente, ela não tá mais com a gente, né? E eu me frustrei porque no último momento, no último semestre da cirurgia geral, eu perdi ela. Entendi. Então ali foi um baque pra mim. Eu disse, como é que eu não consegui realizar o sonho da minha mãe? Então aquilo gerou uma ideia na minha cabeça que se eu não conseguir realizar o dela, eu vou fazer tudo na vida para realizar o sonho de outras que vão ter o mesmo sonho dela, com a máxima eficácia como sendo para ela. Então hoje eu busco dar o meu melhor por dois motivos. Primeiro, é de mim. Segundo, porque eu sempre vejo na segunda-feira, quando eu entro no meu consultório, uma nova chance de ajudar alguém que eu amo, minha mãe, ou alguém que eu vou passar a amar, que é minha paciente, né? Perfeito. Nossa, isso é muito lindo. Então isso realmente gerou a vontade e o desejo de ser cirurgião plástico, né? Hoje, então... É porque eu ia fazer essa pergunta também, você já respondeu. Então eu já respondi, legal, já adiantei. Já adiantou. Só que a ideia, eu quero fazer alguma pergunta, eu posso? Não, pode. Eu te falei, se deixar eu falo. Não, eu gosto de falar, mas essa é a grande ideia. Você perguntou como veio esse lado empresarial. Na verdade, comecei a estudar, quebrar cara, perder muito, meu Deus. Reguei, porque a gente sabe, quando você tem a visão, você pode perder, mas você não pode. A gente pode desistir, mas por um tempo, mas a gente tem que manter a ideia, né? Sim. Então hoje eu entendo o empreendedorismo, na minha visão, como o seguinte, um pilar, um caminho. Eu tinha um trabalho que era estudar para ser médico, virei médico. Agora eu tenho uma profissão. Perfeito. Beleza? Eu sou cirurgião plástico, beleza. Eu faço uma paciente que tem uma mama caída, é uma mama bonitinha, né? Eu sozinho consigo, vamos supor, fazer 5 cirurgias plásticas por mês. Beleza? Beleza. Eu tenho minha profissão, eu sou um profissional liberal. Só que vamos lá, como é que eu escalo isso? Aí eu vou pensar o seguinte, vem cá, se eu pegar outro cirurgião plástico que tem know-how, ensinar conjunto com ele, eu já consigo, ao invés de 5, fazer o quê? 7, 10, porque eu tenho um auxiliar. Se eu pego, além disso, uma enfermeira para cuidar da minha paciente, para o tempo que eu tenho da minha vida, cuidar da minha paciente também, mas diminuir um pouco e deixar na função de quem nasceu para cuidar da paciente, que é a minha enfermeira, eu já ganho mais tempo para operar 12. Concorda comigo? Perfeito. Se eu pego e coloco também uma nutricionista, uma fisioterapeuta para fazer a drenagem, eu não sei fazer a drenagem, e com eficácia e tudo mais, eu consigo o quê? Gerar mais valor para minha paciente. Nesse momento eu saio de uma profissão para virar um... empreendedor. Não. Desculpe. Nunca. Isso eu virei um negócio. Eu criei um negócio. Eu criei uma clínica. Eu peguei profissionais que entendem de áreas que eu não sei, para diminuir o meu tempo que eu estou fazendo, que não é para eu fazer, para a gente ter um negócio. Concorda comigo? Então eu tenho um negócio. Concorda comigo? Sim. Eu tenho um negócio. Beleza. Quando é que eu vou ter realmente, além de um negócio, eu vou ter uma empresa, vamos supor. É quando eu pego essas pessoas com funções diferentes. Antes era eu que geria todo mundo. Perfeito. Hoje eu não giro ninguém. Eu faço minha cirurgia plástica, meu amigo. Eu tenho, graças a Deus, uma profissional maravilhosa que faz a gestão da minha clínica. Você entendeu? Eu tenho profissionais que vão cuidar diretamente de áreas que hoje em dia eu não preciso me preocupar, porque eu treinei e capacitei pessoas melhores. Você só foca na cirurgia. Exatamente. Aí eu criei uma empresa, querendo ou não. Então, hoje eu sou uma empresa. Silvio Brandão, Clínica Silvio Brandão, que tem hoje a gente tem em média de 15 funcionários fora. A marca é Silvio Brandão. É Silvio Brandão, né? A Clínica Silvio Brandão. A gente tem hoje 15, na faixa de 15 a 17 não colaboradores, não é funcionários, é multiplicadores. A gente tem hoje 15 a 17 multiplicadores que realmente entendem o que é a minha visão, o que é a minha cultura e faz isso acontecer da forma mais efetiva para gerar uma experiência linda da minha paciente. Caramba. Mas mesmo assim, eu sou empreendedor? Uma mentoria, viu? Mas mesmo assim, eu sou empreendedor? Você é um certeza. empreendedor. Pode ser. Mas o que faz a diferença do empreendedor para o empresário é a visão, o desejo de ir além, o desejo de inovar, o desejo de criar, o desejo de
multiplicar aquilo para fazer dar certo, entendeu? Aí, e outra coisa, sair um pouco do que você conhece. Faz sentido? Então, por exemplo, eu sou cirurgião plástico, eu sei operar. Mas e por que eu não monto um hospital? E por que eu não monto uma empresa de, sei lá, remédios, ou uma farmácia, aí vai? Então, esse desejo, essa visão, essa criatividade que faz você ir além, lhe torna um empreendedor. É o desejo de estar em bom instante. Empreendedor, eu acho bem bacana que isso é um pouco de mim. O que é empreendedor para mim? É o cara que todo dia acorda para não saber de nada, meu amigo, do que vai acontecer. Tô mentindo, eu tô tranquilo com minha clínica, fazendo minhas cirurgias plásticas, tudo mais, recebendo meu dinheirinho na conta, tudo bonitinho, não tá bom? Exato. Por que eu vou inventar de fazer outra coisa, empreender outra coisa, ter dor de cabeça, ter insegurança, levar fumo, literalmente, de empresas, de órgãos e tudo mais, e dizer, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Empreendendo, meu amigo. Eu empreendo, entendeu? Então, essa que é a grande ideia. Então, quando eu comecei a entender que eu tenho essa visão empresarial, eu comecei a colocar em leques, né? Então, você hoje que faz a nossa contabilidade, né? Olha aí, olha aí. Você mais do que ninguém sabe que a gente tem um grupo SB e a gente tem um leque de empresas, cada um na determinada área e setor, para poder entregar uma experiência muito maior para nossa paciente ou para outro tipo de perfil de público. Caramba, entendeu? Que aula. Quando a gente pensa assim, a gente pensa em empreendedorismo, na verdade, entendeu? Então, se você é médico, você precisa assistir esse episódio aqui, tá? Então, se você tá gostando aqui, é possível. Curte, compartilha, manda para aquele médico que acabou de sair da faculdade, né? Tá ali, não, eu sou médico, vou focar somente no geral, né? Vou ali pro hospital e tal. Não, meu amigo, você tem que se especializar, você tem que ir em busca. Até porque, doutor Silvio, tem muitos médicos aí que, quando se formam, não sabem para onde vai, né? Não entende nada, e aí aceita o que o mercado entrega, às vezes tá no plantão ali, aceita o que o plantão paga, né? E ele ali não busca algo mais para ele, né? Isso acontece muito, na verdade, por falta de visão, né? Falta de clareza do que você quer de propósito, né? E não adianta mesmo você ter visão, você não entende o que você faz, o benefício que você causa para o paciente ou para outra pessoa, né? Eu sempre falo isso também. Qual é a grande ideia? Hoje eu falo, eu sou cirurgião plástico, como é que eu vendo minha cirurgia plástica? Eu sou o cara que resolve a tua dor. Não sou. Eu sou o cara que resolve a tua bagunça. Hoje está mais que provável que o valor que você gera é em transformar uma bagunça em uma coisa organizada. Tudo que é organizado é lindo, né, não, Thiago? Não é lindo? Já foi na Disney, por exemplo? Já. Você vai na Disney, tudo lindo, tem um lixo no chão, é tudo bonito, todo mundo lhe ama. Você sabia que o cara na Disney, ele anda com uma pochetinha. Se você rasgar sua roupa, ele tem uma agulha para costurar sua roupa, pra você não passar vexame lá. Ou então vende outra camisa pra você do Mickey, né? Que é também até melhor. Mas entenda qual é a grande lição. Tudo organizado é mais bonito. Existe um negócio chamado na física entropia. Já ouviu falar? Entropia é a tendência do universo ao caos. Se você é capaz de transformar a entropia em algo organizado, meu amigo, você gerou ouro líquido na sua mão. Você entende? Vou te falar, por exemplo, você pegou a bagunça de várias pessoas que têm profissionais, empresários, e organiza isso de uma forma efetiva para ele não ter problemas fiscais e financeiros. Qual o teu valor em cima disso? Exatamente. Você que vai decidir, concorda comigo? Mas olha o que você fez, você pegou a bagunça do cara e organizou para que ele não tenha problema. Exato. É isso que é o teu valor, é isso que você faz ganhar dinheiro. Hoje, na forma dizendo que o teu valor seria em bonificação de dinheiro. Você ganha dinheiro resolvendo problema. Resolvendo problema, resolvendo a bagunça, resolvendo a dor. Um cara que é mentor, qual é o valor de uma palestra? Exato. Não tem como. Agora o cara tá com os pensamentos tudo desorganizado, não entende pra onde vai, o recém-informado lá não tem nem ideia do que é marca de gestão, empresário e tudo mais, aí vem um cara e diz, o caminho é esse. Rapaz. Quanto que vale isso aqui, entendeu? Eu desorganizo, pego aquelas ideias desorganizadas, organizo na mente da pessoa e entrego um resultado. Quanto vale aquilo? Não sei. O que eu quiser, na percepção máxima do valor que eu consigo entregar. Vou fazer uma pergunta pra você. E aí você faz isso. Você ensina outros médicos? Nesse momento? Diariamente no Instagram. Caramba! Mas isso é um negócio, viu? Na verdade é o seguinte, a gente tem um braço de educação que está começando a desenvolver, né? Então, em breve, a gente vai ter uma mentoria bem legal. Caraca, você tem muito Não é uma mentoria apenas de cirurgia plástica. Hoje todo mundo sabe operar, querendo ou não. Mas tem que ter a técnica, tem que ter a habilidade, tem que ter o conhecimento por trás de tudo isso para querer ser empreendedor, empresa e mais além, né? Como eu te falei. O negócio é você alcançar 5. Cara, esquece produto. Pensa no benefício. Se eu fosse sozinho, eu só conseguia ajudar 5 pessoas na vida por mês. Exato. Se eu crio uma estrutura que é cara, tô nem aí. Eu vou conseguir fazer 20, 30 no mês. São 20 pessoas que eu vou conseguir ajudar no mundo. Tem muita gente que tem medo de fazer
estruturar uma clínica, um hospital, porque tem medo de imposto, porque tem medo de dar errado, porque tem meu amigo. Quanto mais imposto você paga, a bênção, é sinal que você tá ganhando, meu amigo. É bom que ele é limitado, ele não vai ser hoje um, amanhã outro. Você já sabe o que é, você já tira lá do seu DREzinho um impostozinho no final pro teu lucro líquido e acabou, meu amigo. Exato. Concorda comigo? Então, essa é a diferença real que eu também penso hoje em dia, né? Caramba, mano, tem muito coisa. Que bacana, Realmente velho. dá pra ensinar isso pra... Tem muitos médicos que não têm 10% do que você falou aqui. Legal. Não, a gente tem muito médico. Que pena muitos saber médicos. isso, né? Que pena. E principalmente na faculdade. Faculdade, você bem falou, né? Não ensina nada, né? Não ensina nada. Nada de gestão, nada de imposto, nada de gestão financeira. Só cortar, né? Fechar. Aí vai. Enfim. E é interessante que eu sempre falo o seguinte, quando você tem uma empresa, você olha do telhado, né? Você olha o telhado, vê lá todo mundo andando, vê o cara que jogou aquele jogo The Sims. Sim. Você vê o menino aqui, Caramba, aqueles... foi longe agora, viu? Aqueles avatares, aqueles negocinho andando e você, vamos botar aqui pro menino bater um martelo e construir seu... Pronto. Você vê do telhado para baixo, você tá construindo seu ambiente com sua cultura. Ali é legal, o empreendedor vai além do seu telhado. Busca novas fontes. Vai para novas fontes, entendeu? Só que aí entra o último pilar que eu acho que tem que ter. Tenho certeza que tem que ter em tudo isso aqui, que é a liderança. Visão você já tem, você já é empreendedor. Querendo ou não. Liderança. Que adianta você montar um time se o time não tá coeso, se o time não tem cultura, se o time não faz... E um time sem liderança... Se não tem uma percepção do que onde tá e onde quer chegar, concorda comigo? Um monte de cego no tiroteio. Você entende? Então, a minha visão minha visão como empreendedor, você perguntou quem é Silvio Brandão, no empreendimento é fazer com que... É extrair o melhor da pessoa que tá comigo. Então as meninas bem sabem aqui, isso é pra vocês, meninas, trabalhando comigo. Olha aí. Quando eu chego lá, cadê Ju? E aí, já ligou, já fez, está indo melhor. Porque eu sempre falo pra ela, você tem um potencial. Enquanto você não despertar ele, os teus sonhos não vão ser realizados. E na verdade eu vejo o seguinte, quando eu criei a Clínica Silvio Brandão, a gente tem o novo empreendimento aí que é o hospital, que a gente vai um pouco falar disso também, né? Olha aí, e aí novidade saindo, viu? Quando a gente cria a ideia de Silvio Brandão, hoje eu tenho 17 funcionários comigo. São 17 pessoas, Thiago, que acordam todo dia, senta a bunda na cadeira ou não, e vive parte do meu sonho. Concorda comigo? Concordo. Se eu não acordo disposto para dar o meu melhor naquele dia, para fazer acontecer, eu tenho um risco muito potencial de frustrar essas 17 pessoas. Eu não posso fazer isso. Se eu não for um líder dedicado que extrai o melhor delas para elas crescerem e elas realizarem os sonhos delas também, qual o sentido que eu faço de ser empreendedor? Afinal de contas, o propósito da vida, na minha visão, né, é servir, né? A gente serve como? Fazendo com que a sua funcionária tenha um carro melhor, um colégio melhor para o seu filho, uma estrutura melhor de vida, mais conforto, mais qualidade de vida e realize os sonhos delas. Então, acho que a liderança é um pilar definitivo para você realmente ir além do empreendedor comum, do empresário comum, para algo extraordinário que você quer. E tudo isso, óbvio, vai refletir aqui em quem, adivinha? Na pessoa que eu sirvo, que é quem? Meu paciente, cara. Aí você diz, é só cirurgia plástica, né? Não, meu amigo, é mais do que cirurgia plástica. Caraca. Você tem que ter um know-how de tudo isso para poder entregar uma experiência que seja formidável, impecável, e que ela diga assim, meu Deus, eu faria a cirurgia com ele 40 mil vezes, entendeu? Essa que é a proposta. Eu sempre falo... Eu tô aqui querendo fazer cirurgia. Vamos. Minha maior realização... Eu tô aqui já querendo aqui pra... Minha maior realização é ter montado tudo isso para quando ela olha no espelho e diga, meu Deus, é tudo que eu sempre sonhei. Aí vem a lágrima dela de mim e diz assim, cara, tô no caminho certo. Tudo isso aqui é por você e pra você. Que bom que deu certo. Caraca, São quantos anos já atuando com cirurgia plástica? Hoje eu tenho uns 6 anos, fazer 7 já. Cirurgia plástica. Legal. Cirurgia plástica. Existe a situação de um paciente chegar para você querendo fazer um procedimento específico e você, no final da conversa, chega à conclusão de que não é esse procedimento ou não vou fazer, não vou pegar? Já aconteceu alguma coisa Tem assim? sim. Tem. É bem frequente no consultório, na verdade. É? Você vem com a ideia de cirurgia na cabeça. Bacana. Qual é o meu papel? De nortear. Hoje, a minha principal fonte de renda não é cirurgia plástica, é confiança. Concorda comigo? Se a paciente entra no meu consultório e sai do meu consultório sem confiar em mim, não tem sentido nenhum que eu tô fazendo, concorda? Eu tenho que gerar confiança nela. E confiança exige dizer não para quem não merece. Você entende? Se você chega para mim, por aí, vou dar outro, depois eu venho para esse específico, mas, por exemplo, você chega lá com 90 quilos, tem 1,50 m, que o MC tá estourado em 36, eu vou te operar? Não, você entendeu? Você tá acima da média para uma cirurgia segura. Então, assim, o meu não vai salvar você de um problema maior, de uma complicação, de uma morte, de algum problema. Eu tenho que ter essa responsabilidade na tua vida para te indicar um não, e aquele não transforma.
Aquele não faz, por que esse cara não vai me operar? Eu tô puto da vida. Aí vai lá e pá, emagrece 30 quilos. Tô aqui agora, me opere não, agora eu te opero. Agora eu te opero porque agora você tá preparado. E agora o meu não te salvou e agora o meu sim vai te libertar do que tá te incomodando. Faz sentido ou não faz? Total. Isso faz total diferença quando a gente pensa que o que eu vendo hoje na cirurgia plástica é confiança. Perfeito. O que eu passo para minha paciente hoje é ela entender que eu tenho qualificação, eu tenho técnica, tenho conhecimento para entregar o melhor para ela de uma forma confiável e segura. Garanto o resultado. Fique claro, vou falar para você aqui, tá? Eu não te garanto o resultado. Legal, né? Não te garanto porque tu é uma vida. Tem muitos viés que não dependem só de mim. Concorda? Faz sentido isso? Faz Então, sentido. eu não posso te garantir. Agora, eu te prometo duas coisas. Eu vou dar o meu melhor. E olha que eu estudo para isso. E eu tenho técnica e habilidade para te entregar isso. Mas se no fim você não ficar 100% satisfeita, eu dou minha segunda promessa. Eu não vou fugir da tua vida. Eu tô lá do seu lado para melhorar, para fazer você realmente ficar feliz por ter me escolhido para ser teu cirurgião plástico. Eu acredito que isso é o melhor que um médico hoje consegue entregar para o paciente. Não é a promessa, é a certeza que ela não vai estar sozinha em todo o percurso da jornada que ela vai ter, do início até o resultado final. Compreende? Caramba, Legal, é legal. verdade. É porque realmente quando a gente tem principalmente médico, né? Médico na área de saúde, eu, por exemplo, não tenho quase nada, zero. E realmente tem uma pessoa que você confia, você falou, né? Confia, que entende, e que você falou, acabou de falar aí, não vai te abandonar, meu amigo. Faz diferença, não faz não? Faz diferença, Total. completamente. Faz diferença demais, gente. Faz diferença, completamente. Essa Faz E que é a diferença. alegria de o que viver. você falou assim da confiança, eu acho que também parte do pressuposto da conexão com o paciente, né? Eu passei uma experiência recente com a minha mãe, que precisou fazer uma cirurgia delicada, em uma região que era de difícil acesso, então por isso que era delicada a cirurgia, não existia nenhuma previsão de quanto seria o tempo da cirurgia e tal. E pelo plano de saúde. E o médico que atendeu a gente foi muito frio. Eu não sei se isso faz parte da lida diária de um médico que faz cirurgia, você pode me confirmar isso. Mas ele era muito frio, ele foi muito. Não houve conexão. Sim. E eu saí da consulta, eu tava com minha mãe, eu saí da consulta pensando assim: meu Deus, eu odiei o médico. E não tô me sentindo segura pra ver minha mãe sendo aberta por esse médico. E aí eu peguei e fui pesquisar o médico. E era um médico ultra renomado, professor, com vários depoimentos positivos para ele, tanto de alunos, Especializações de fora do país. tanto de alunos quanto de pacientes, um médico que ia sempre, atualmente, para fora, para buscar conhecimento dentro da área de cirurgia dele e tal. E, de fato, minha mãe fez a cirurgia, foi muito bem sucedida, tanto que estava previsto uma UTI para o pós-cirúrgico e ela não precisou. Ela foi direto para o quarto e, graças a Deus, foi muito bem sucedida a cirurgia. Mas eu fiquei Isso. pensando, poxa, faltou esse momento da conexão, talvez de um Isso. acolhimento melhor. E eu acredito que no ramo da estética, isso é meio que primordial, né, para você, porque senão não há uma confiança que gere o pós, que é a decisão de se operar e continuar com aquele profissional, né? Espetáculo, você falou bem. Vou colocar ela para fazer bem pra mim. A gente fala, você Tudo falou bom algo também. muito interessante, que é conexão. Vou te perguntar agora, eu vou entrevistar vocês agora. Por que você casou com o Thiago? Conexão. E nossa conexão começou através da igreja, você falou de Bem, Você evangelho, tem? né? E vou te dar 3 coisas que não são as únicas. Tem mais, óbvio, né? Tem o chamego, tem o xodó, tem tudo. Mas assim, 3 principais. Confiança, respeito e empatia, meu amigo. Se você não tem a conexão para vocês, para ele confiar, ter respeito e empatia e vice-versa, não tem sentido ter nenhum relacionamento. Não é homem e mulher. É amigo, amiga, cirurgião plástico, paciente. Eu falo para todos os meus pacientes, eu falo mesmo. Você sai dessa consulta hoje sem ter confiança em mim, sem notar que eu te respeito, sem ter a certeza que eu vou ser empático com você, procure outro colega. Eu não sou para você. Porque para você ter qualquer tipo de relacionamento, você tem que ter, no mínimo, esses 3 pilares. Isso faz diferença total. Isso sobre conexão, concorda? Uhum. Só que é só isso que faz um médico ser médico? Não. Não, você acabou de me dar um exemplo. O cara não tinha conexão nenhuma, mas fez o quê? Trabalho excelente, massa. Ele é um médico, só que é um médico mais frio. Mas da ideia dele, concorda comigo? Uhum. Faz dele ser um péssimo profissional? Não, ele Não. só não gerou empatia com você. Sim. Mas você confiou. E eu a princípio, não confiei, porque não gerou essa conexão. Mas quando eu entendi que ele importante. tinha a habilidade técnica na minha Importante. avaliação, É. aí eu fiquei mais tranquila, É né? importante, Mas legal. talvez, se ele tivesse sido mais empático na consulta, mesmo sem ter visto o currículo dele, eu já teria confiado de forma mais rápida. Exato. Eu vou te mostrar hoje porque um paciente tem que me escolher como cirurgião plástico, combinado? Porque eu tento fazer tudo para entregar 5 pilares para ela. Primeiro, comprometimento de valor.
Então, comprometimento e valor. Se você está comprometido no que você faz, Bruna, você vai fazer certo. E se aquilo está recheado de valores, entre os princípios, propósitos, que você realmente vale a pena, os frutos do Espírito Santo, as virtudes, não é isso? Aquilo dá uma entrega muito melhor para o teu paciente. Então, comprometimento. Tem uma coisa que eu acho fantástica. Isso aí viveu minha vida desde que eu aprendi a Lila e Ribeiro, né? Então, o que é que ele fala? Comprometimento é diferente de envolvimento. O porco no teu café Repete aí, comprometimento. Comprometimento é diferente de envolvimento. Quando você vai tomar teu café da manhã, a Bruninha prepara um ovinho lindo pra você, estaladinho. Ei, delícia, né? E preparou um pedaço de bacon ali pra você comer. Beleza. Quem tava envolvido, quem tava comprometido? Não é de vocês, é do animal. A galinha tá envolvida no teu café da manhã porque ela botou o ovo pra você. Você comeu e ela continua viva lá, de boa. Infelizmente, o porquinho tá comprometido. Ele teve que morrer, ele teve que dar o sangue dele pra poder ter o teu pedacinho de bacon, o teu presunto e aí vai. Você entende a Ainda bem que ele diferença? não vai morrer, porque eu não como porco. Que seja. Mas você consegue compreender o que eu tô falando? Aham. Mais uma vez, é uma alegoria que a gente faz aqui pra poder compreender, Sim. mostrar um pouco dessa dinâmica, né? Você tem que estar comprometido como cirurgião plástico, como o que você fizer na tua vida pra fazer dar certo. O que você consegue entregar pra alguém. 4 pilares que eu falei: comprometimento e valor, não é isso? Segundo, técnica e habilidade, né? Vou falar já os 4, né? Os 5, né? 5 pilares, como eu te falei, né? Primeiro, comprometimento de valor. O segundo, técnica e habilidade. O terceiro, consciente de inteligência emocional. Sim. O quarto, inteligência mesmo, que é o QI, né? Consciente inteligente, que é a cognição, um pouco mais além para esse âmbito aqui. E você tem um principal hoje em dia, o chameguinho da minha vida, humanização, que é o que faltou no seu caso, concorda comigo? Sim, Caramba. sim. Então, olha só, se eu tenho esse pilar, eu me sinto muito capacitado para operar você como cirurgião plástico. Por quê? Eu sou comprometido, eu tenho um valor no que eu faço, não desisto de você de jeito nenhum. Eu tenho técnica, mas eu falo bem legal. O cirurgião hoje tem que ter TTH. Não é TDAH, é TTH. TTH. TTH é técnica, no meu caso, tecnologia e habilidade. Concorda comigo? Caramba. Sim. Porque se você tem a técnica, não quer dizer que você seja hábil. Você pode estudar 40 mil livros. Se você não sabe aplicar, meu amigo, não serve pra nada. Você é só um teórico na vida. Concorda comigo? Então, se você tem que ter tecnologia porque a plástica tá avançada. Se hoje tu não quer fazer um corte, eu vou deixar tu cheio de flacidez. Não, eu vou usar uma tecnologia pra retrair tua pele. Porque eu não vou atrás do melhor pra você. Vou atrás, nem que seja caro. Eu tenho que entregar o meu melhor. Aí vem o segundo pilar, né? Aí vai o terceiro, consciente emocional. Imagine, o paciente tem uma complicação, o paciente tem um problema, alguma coisa, vem pra cima de você se você não tiver forte emocionalmente pra isso. Qual a diferença de emoção para sentimento? Sentimento é aquilo que você sente naquele momento, né? E a emoção é algo mais Eu acho que é interno. intrínseco, né, a Tá emoção. bom. É um pouquinho do que você falou, só que o inverso. Inverso. A emoção é rápida, é física, é instantânea naquele momento. Bati no teu carro, pô, tô com raiva. O sentimento é vou lá e vou dar na cara do cara, entendeu? Vou fazer, vou xingar, vou fazer o quê? O sentimento é mais tardio. Ele é uma ação mediante uma emoção. Você entendeu? O modo que você enxerga o mundo tem o teu sentimento pro mundo. Então, se você tiver o medo, querendo ou não, é uma emoção. Você teve medo. Qual é o sentimento? Insegurança. Você tem medo de abrir uma empresa. Olha que emoção, meu Deus, vou abrir uma empresa. Se eu falei, Isso é verdade. qual A é o maioria sentimento? Insegurança de abrir uma empresa. Então, é um pouco diferente, entendeu? Então, isso faz diferença. Você tem que ter um consciente emocional muito bom para tanto dar tudo certo como dar tudo errado para poder estar forte para tua paciente. Concorda comigo? Sim. Você tem que ter a cognição, que é o quê? Que é diferente de inteligência. A gente não mede inteligência na vida. Você sabia disso, não? O que é inteligência? Vamos lá. É verdade. O que é inteligência? Se for partir do pressuposto de ser cognição, na minha cabeça seria o coeficiente, né? Tá. O QI. Inteligência é apenas um conceito. Eu te dou um problema, você sabe resolver? Você é inteligente naquilo. Você tem inteligência. Se eu botar uma bola no pé de um jogador de futebol, ele vai chutar e fazer o gol. Ele foi inteligente fazer o gol. Eu faço. É capaz... que bom. Eu fiz ontem. Então, assim, a inteligência é a capacidade que você tem de resolver o problema lidado, seja qual for. Concorda comigo? Sim. Cognição vai um pouco além. A inteligência, na verdade, não é medida em vivo, né? É em memória. Porque inteligência é diária, todo dia são coisas. No final, tudo você pode olhar hoje num tempo fixo temporal e dizer, pô, você é inteligente. Olha como ele raciocinou bem pra estar onde tá. Mas a inteligência, ela vai vir pós-mortem. Você dizer, cara, esse cara foi inteligente, olha o que ele criou, o que ele conquistou, a família maravilhosa O legado, que ele fez, né? olha o legado que ele fez, Caramba. o cara soube lidar com isso. É assim, a cognição fala um pouco mais além.
É a criatividade, a expertise que você adquire para poder ser inteligente de uma forma mais efetiva. Entendeu? É a plástica que você aprende a operar, mas você tem uma técnica de um pulo do gato que faz o resultado ficar melhor. Você entendeu? Esse é o nível de cognição. Eu quero isso para minha paciente. Todo dia eu empenho na minha cognição, estudando mais, indo atrás de coisas novas para poder dar o melhor. E aí vem o quinto elemento, que é quem? Humanização. O que adianta eu fazer tudo isso e não olhar para ele e dizer, vem cá, meu irmão. Problema, né? Vem cá comigo, eu tô do seu lado. A gente vai passar por isso junto, vai dar certo. Isso faz total diferença. Isso é humanização. Não é aquela cirurgia plástica ali maravilhosa. Legal. Outra paciente. Não. É minha. Você é minha paciente, para sempre. Entendeu? Uma vez que eu falo isso sempre, né? Uma vez que você decidiu operar comigo, acabou, não tem volta não, filho. Eu vou encher teu saco o resto da vida. Eu acho que a relação eu vou cuidar de você para sempre. Com o cirurgião é como com um professor. Você pode estar 20 anos depois que você teve aula com aquele professor, quando você encontrar com ele, você fala, professor, É verdade. legal, é a mesma coisa, né? O meu doutor é o meu professor. Doutor. E é gostoso demais. É muito legal isso. Isso enche de alegria quando isso acontece, é bom demais. Agora, vale lembrar, né? O telespectador que tá assistindo a gente, o inteligente faz o quê? Inteligente. O inteligente. Qual a tua cognição? Se inscreve no canal. Ó, vou ter que falar aqui mais uma vez, né? O telespectador, a gente tá falando aqui de inteligência, né? Foi muito, muito bem aqui. Então, se você é inteligente, você vai se inscrever no canal. Porque quando esse episódio sair, né? E outros também, você vai ser avisado. Se também você é muito inteligente, tá? Você é inteligente, mas se você for muito inteligente, você vai dar aquele joinha. Por quê? Porque nós estamos aqui entrevistando um doutor renomado, cirurgião plástico, tirando todas as dúvidas, né, que você está assistindo aqui, que você nunca teve coragem de perguntar, ele está respondendo. Então, quanto vale? Quanto vale o seu tempo, o meu tempo, o nosso tempo? Quanto é que vale? Então, só um joinha. Só esse joinha. E também você vai ajudar o Dr. Silvio, a gente, nosso podcast, compartilhando. Então, se você gostou, está gostando nesse exato momento, porque agora está indo para a parte final, que agora vai ter mais informações para você, né? Compartilhe com alguém que precisa assistir esse episódio, tá? Principalmente médicos. Médicos. Médicos que estão saindo da faculdade, que está aí também empreendendo, que não sabe, que está perdido. Poxa, eu tô aqui no plantão, né? Tem muito médico, né? Que a gente atende, né? A Alegrã atende, que vive no McDonald's. Porque é um plantão em cima de plantão, em cima de plantão. Aí McDonald's, Bob, às vezes não faz, né? Nem podia falar, né? McDonald's. Mas enfim, patrocina a gente, tá? Bob's, McDonald's, escolhe aí e patrocina a gente, né? Falando mal não, mas é importante. E o médico vive de plantão em plantão e vive, né, de fast food. Então, médico, você precisa realmente ter essa inteligência de você multiplicar. Você vai multiplicar se você virar realmente um empreendedor nato, né? Porque não é só dono de CNPJ, é ser empreendedor. É sempre buscar, é sempre estudar, tá? Então, compartilha com esse médico e não esquece de seguir o Meu Momento Podcast, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e também o Dr. Silvio também, tá bom? Repete aí seu Instagram. DR Silvio Brandão. Muito DR bom. Silvio Brandão. Vai lá, vamos, segue ele. Falando em novidades, né? A gente trouxe aqui um convidado recentemente que é dono de farmácias, Legal. né? Nosso amigo Jorge. E ele estava conversando com a gente sobre as mudanças no mercado que a vinda do Monjaro e dessas substâncias tem trazido, né? Sim. E aí agora, acho que em março, caiu a patente do Ozempic, se eu não me engano, que também ampliou, né, o acesso através dos genéricos e tudo mais. E ele estava trazendo a diferença de consumo em restaurantes e etc. Tem tido algum impacto esse uso mais frequente, mais comum do Monjaro e etc., na questão de lipo e da busca por esses procedimentos? Sim, demais. O Monjaro, ele vem numa premissa de fazer você eliminar o peso, né? Ter uma perda ponderal. Isso é muito interessante. Para mim, que quero que você opere magra para diminuir o risco para você, eu quero que você chegue magrinha, filho. Como você chegou, não fechei o olho. Não interessa. Não interessa. Desde que, óbvio, eu tô já falando aqui, você não vai comprar Monjaro ali como se fosse comprar um caldo de cana, tomar e fazer, não. Você vai procurar um médico, um profissional que vai te orientar, te alertar, falar os prós e contras e te acompanhar nesse emagrecimento. Entendeu? Inclusive, a gente tem uma equipe que faz isso também, né? Principalmente no hospital. E a gente alinha isso para você realmente melhorar o teu padrão, para você chegar na cirurgia mais organizada para operar. Então, sim, o pessoal fala assim, né? Impactou, diminuiu a quantidade de cirurgia plástica, que nada. Pelo contrário, melhorou, né? A paciente melhorou para mim. Para a paciente, ela já chega bem para operar comigo. Você entende? E aí, menos problema. E também eu acho que muita gente que estava muito obeso, aí fica com a questão da pele, fica com essas necessidades até de cirurgias reparadoras, né, que falam. Sim.
Então, acho que talvez tenha até aumentado essa Sim, busca, aumenta né? sim. Aí, o Monjaro, ele tem uma coisa diferente do Ozempic. Ele perde um peso de uma forma mais organizada, sem perder tanta massa magra, né? O que é bom, perde O ainda, né? Monjaro. Monjaro. O Ozempic, ele vai, aquele Ozempic Face, você seca mesmo, fica aquele negócio, e não tem estrutura. Se você for bem acompanhado pelo Monjaro, deu certo, você termina emagrecendo naturalmente. Ah, você vai perdendo peso sem ter aquela flacidez excessiva, querendo ou não. E aí você chega pra mim e eu vou te avaliar. Essa flacidez é passível de corte, fazer tipo uma retirada de pele, ou a gente pode fazer uso de tecnologia de retração que vai realmente melhorar a tua pele a ponto de não precisar de um corte, né? Isso é a grande novidade da cirurgia plástica mundial de 3 anos pra cá. 3, 4 anos pra cá, entendeu? Essa é a diferença real. Eu vi, inclusive, no seu Instagram, um post sobre um braço, não sei se é legal. recente, né? Que você mostrava a diferença sem corte. E Sem eu corte. fiquei com muita curiosidade. Como Legal, assim sem muito corte? legal, Porque legal. era um resultado muito bacana. Legal. Como assim sem corte? É a novidade, então, no... Clica no link, a gente Na tá conseguindo tecnologia. explicar. Não, a verdade é assim, hoje qual é a grande ideia do sem corte? Eu não vou te prometer resultado, eu vou te prometer melhoria. Eu vou te prometer o seguinte, eu vou alinhar a expectativa. Bruninha, você quer um braço fino ou um braço gordinho? Aí você quer fino porque eu quero fazer a lipo ali. Beleza, se eu tirar aquela gordurinha, vai ter que gordura e pele. Vai ficar a pele. Você quer que eu corte essa pele ou você quer que eu retraia essa pele? Aí você vai me dizer, quero que você corte. Pronto, resultado efetivo, bacana, tirou, tá ótimo. Não, Silvio, não quero corte, porque eu tenho estigma na cicatriz. Quero retrair, eu vou te explicar. Retração é maravilhoso, só que ele nunca vai ser melhor que um corte. Ele vai te trazer benefício, vai conseguir retrair, melhorar aquela flacidez para você provavelmente ficar feliz. Mas não vai ser a melhor solução se tua indicação for um corte. Consegue sempre esse bate-bola aqui, esse bate-pronto com a paciente sobre alinhar expectativas. Então, hoje, com a retração, tecnologias de jato de plasma, retração, microagulhamento, robótica, tudo mais, a gente consegue retrair essa pele para não precisar de corte. Posso fazer outra ilustração? Claro. Vou fazer que todo mundo gosta de carne aqui, né? Você pega aquele bife bonito, desse tamanho aqui, frigideira, tamanho assim do mundo, aí você joga o bifezão naquela chapa aquecida lá. Bife desse tamanho, faz. Aí você fica com aquela carnezinha bem minha, você, rapaz, tudo aquilo virou esse bifinho. Você entende? O que é a retração na prática, para você entender? Você que tá me olhando ali, o que é a retração na prática com tecnologia? Eu vou usar radiofrequência, que é energia térmica, querendo ou não, orientada, né? Seguramente orientada, e vou retrair a tua pele. Como? Retraindo a fibra do colágeno. Então, eu vou retrair a tua pele como se fosse esse bifezinho de carne, retraindo, e deixar ela menorzinha e concisa. Pegar a área desse tamanho e retrair para cá. Isso vai fazer você ter menor sensação de flacidez. Mas adivinha, a pele tá ou não tá lá? Tá lá. Tá. Só que mais durinha, mais condensada. E aí eu sempre ensino o paciente, vai ficar uma pele mais durinha, condensada, mas você não vai ter o corte. O que é que você prefere? Um corte ou uma pelezinha assim? Mostra alguns tipos de resultado, ela diz, nossa, quero assim. Decide. Nossa, não quero assim, quero corte. Ou seja, ela decide a linha. Gosto de freguês, na verdade. Ele que escolhe. Isso é bem bacana mesmo. Bem bacana. E tecnologia veio para revolucionar, realmente. A plástica é uma especialidade relativamente nova comparada às outras, né? Você vê plástico de plásticos da Grécia, né? Que é mudança, muda a forma, né? Sei lá, reformular. E aí o que acontece? Tem nos indústrias há 600 anos antes de Cristo, que um indiano lá, que era o primeiro médico, falou sobre plástica. Lá no futuro, já a plástica mais moderna mesmo, quando a gente fala de modernidade, veio em 1914, 15, com a própria Guerra Mundial, né? Você tinha muitos casos de perna estourada e tudo mais, os caras tiveram que fazer umas reparadoras lá, isso evoluiu muito o conselho, entendeu? Da plástica, cirurgia plástica. Então, se você pensar bem, 1914, 18, a gente tem hoje quantos anos? 110 anos, 112 anos. É muito pouco tempo. Só que é aquela curva do XY, né? Sim. Ela começou assim a evolução. Quando foi 2015, 2018, ela fez assim, um boom de evolução. Você entende? Então, entrou tecnologia, entrou técnicas novas, entrou postura diferente, entrou habilidades diferentes de conhecimento, integração, entrou até marketing, gestão e tudo mais, entrou para melhorar e fazer a plástica se tornar algo mais efetivo, mais bacana, ser procurado mais. Então, a tecnologia veio aí. A novidade grande veio desse. Por exemplo, um aparelho de retração de pele que a gente usa hoje, a jato de plasma, ele veio, o primeiro mesmo de Salvador, inclusive foi eu que trouxe. Eu tenho ele desde o dia 9 de dezembro de 2024. A gente tá em 2026. Entendeu? Não, um ano e meio.
A gente tem, perdão, eu me equivoquei, eu tenho ele desde de 9 de dezembro de 2022. Tem 4 anos só. Por que eu lembro disso? Porque foi o dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo pra Croácia. Aí tem um momento que fica na cabeça, meu Deus do céu, peraí, usei o ergoplasma mesmo, peraí. Caramba. Aí ficou alinhado. Mas, graças a Deus, o Brasil perdeu, meu paciente ganhou. Pá! Até hoje, tem 4 anos, pessoa maravilhosa. Caramba. Eu fiz o abdominal, ele tá trincado ainda, linda. Pessoa maravilhosa. Que top, bacana. Mas você vê, de 4 anos pra cá que veio a tecnologia. A cada ano vai lançando mais. Até agora não bateu, no meu ponto de vista, o que eu uso, né? No dia que lançar uma nova que diga assim, meu Deus, é melhor para o paciente, mais efetivo, traz mais resultado, tem menos risco para ela, eu vou comprar. E não importa o preço, eu vou comprar porque eu quero o melhor para ela. A plástica é nova, se faz sentido para você, é muito nova, a gente tá muito para evoluir. Daqui a 2 anos talvez eu consiga fazer sua cirurgia sem nem precisar ter nada de corte. Isso é bacana. Mas sempre vai ser necessário um cortezinho. Porque é aquilo que traz efeito legal mesmo de retirar. Aí você vem técnicas de diminuição de cicatriz. Hoje, por exemplo, dando plastia, você vinha com um corte até aqui, né? Hoje em dia, a paciente agora, sexta-feira, eu operei passada, foi minha última abdominoplastia na sexta passada, né? E já mamas e tal, depois dela. Ela tinha um abdômen que normalmente viria até as costas. A gente entregou um abdômen, uma corte que vem só da crista ilíaca um pouquinho menos pra cá. Entendeu? Muito reduzida. Às vezes a gente olha e diz, meu Deus, eu não acredito que eu consegui fazer isso, não é muito bacana. Por tecnologia, por técnica, por aprimoramento, né? É isso que a gente busca todo dia entregar para o paciente, o mínimo de corte possível, mas realização para ela. Perfeito, perfeito. Você, no seu dia a dia, né? Aí fala um pouco da sua família e tal. Você tem uma filhinha, né? Tem, a coisa mais linda. Vai fazer 4 anos agora. Fazer 4 anos, né? 4 no anos. seu momento e tem um filhinho também, cara. Também, tem que falar do meu legado também. Ela e ele são meus legados, né? Helena Brandão e Silvio Brandão II. Olha aí. Qual a idade dele? 10 meses. 10 meses. Meu Deus. A mais linda de Deus. Graças a Deus escolhi a mãe linda pra saírem lindas. Né? Olha aí. Isso é importante. É muito importante. Muito Você sabia que muita gente fala assim, né? Eu vou falar uma brincadeira aqui, mas esse sou eu, né? Então vamos embora. Todo mundo fala, você não escolhe o filho. Tu escolhe, rapaz. Tu escolhe sempre. Você encontrar uma mulher bonitinha, o filho inteiro sai um dia. Se encontrar uma filha, vai ser mais um homem bonitinho. Mas é a beleza que vai mudar a sua vida? Não. O mais importante é ser teu filho. Seja bonito, feio, homem, mulher. Cara, melhor coisa na vida, pra mim, a maior realização que eu tenho é ser pai. Não tem por onde correr. Eu trocaria tudo na vida 1000 vezes pra ver o sorriso da minha filha e do meu filhinho. Isso é fantástico. E no momento de lazer, descansar, você gosta de fazer o quê? Viajar, jogar, sei lá, algum... O que você gosta de fazer? Eu tento aprimorar muito que estudos, eu gosto muito da venda, marketing, network, eu gosto muito de aprimorar aquela ideia de que o pessoal fala, banaliza hoje, que é o mindset, entendeu? Então eu gosto muito de evoluir a minha mente para me tornar uma pessoa melhor, evoluída, né? Sim. Então eu busco muito isso no dia a dia, muito bem no tempo livre, mas óbvio, meu tempo livre é com minha família, né? Eu falo, eu tenho hora para começar a operar e tenho hora para acabar de operar. Perfeito. Então antigamente eu não tinha isso. Antigamente quando a gente tava criando essa ideia, era pau na máquina toda hora, desregrado. Mas eu falei para minha esposa, tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Poxa, porque na vida, na verdade, você não adianta você ser equilibrado. Não. Você gosta de equilíbrio? Não. Ninguém é equilibrado, irmão. Na verdade, você evolui no desconforto. Exato. Mas o equilíbrio, tem muita gente que busca o equilíbrio na vida, esqueça. Equilíbrio não serve pra nada, você tem que ser balanceado. Do meu ponto de vista, né? Não, do ponto de vista não é de alguém que tem aí afora. O meu é isso. Eu não busco ser equilibrado, eu busco ser balanceado. O que é isso, balanceamento? É assim, ó. Ele tá picando, vamos pra cá. Ele não tá pra cá. Então, assim, tem horas que a gente tá só família. E aí, meu Deus, das cirurgias eu tenho que operar. Amor, me deixa aqui que eu não aguento passar 10 dias de férias, não, que eu tenho que operar. Opa! 40 cirurgias em um mês, entendeu? Então, assim, entendeu? Uma viagemzinha aí você vai balanceando tua vida. Então, você vai balanceando tua vida pra poder ter um resultado melhor, porque senão você se frustra. Se você tem que ter uma vida equilibrada, você vai olhar pro teu corpo e dizer, meu Deus, eu tô gordo. Aí hoje eu não consegui malhar, hoje eu não vai dizer, meu Deus, calma, é o meu propósito maior, isso não é a tua única coisa. E aí você escolhe o balanceamento, porque ele dá a tendência de você escolher a tua única coisa, né? Então a tua única coisa tem que te seguir na tua vida. Hoje, minha única coisa principal é ser esposo de Ana e pai dos meninos. Perfeito. Na área profissional é ser cirurgião plástico, o melhor possível pra minha paciente. Eu vivo a vida pra ser essas duas únicas coisas. Acabou, nada pra mim que eu faço hoje em dia serve ou eu busco pra não ser isso melhor. Até porque também, quando você vai pra Disney, você caminha ali 3, 4 horas, você tem que tá bem, né? Tá magrinho ali, né? Com shape pra tirar as fotos. Exatamente. Não adianta você viajar, correr, andar,
né, gordinho, fora de forma e tal. Aí tira umas fotos, não tô bem. Aí tem que falar do Dr. Silvio pra dar aquela modificada, entendeu? Repaginar. Mas Aquela essa parte repaginada. da única coisa é interessante, porque se você fosse perguntar assim, Silvio, qual o único conselho que você dá pra quem tá querendo evoluir na vida? Eu ia perguntar isso agora. Pode, sintonia boa. Encontra a tua única coisa, irmão. Encontra o que você quer muito na vida. Destrincha, número 1. Número 2, destrincha teus princípios e valores para que isso nunca sejam feridos. Quando você Perfeito. foca nisso, vai viver sua vida para isso acontecer. Entendeu? Se você estiver assistindo televisão, peraí, a televisão me ajuda a conquistar isso? Desliga a televisão. Rapaz. Entendeu? Se você tá... Eu me lembro quando eu assisti a televisão. Me qualquer coisa na vida, Você então falou assim, agora uma tem coisa. horas que eu tô magrinho, inclusive, tem horas que eu tô gordinho, entendeu? Agora mesmo tem um Sim. tempo que eu não tô malhando, porque eu tô me dedicando em outras coisas. Esse tempo que eu pego nisso é para outras coisas que eu tô fazendo. Vamos supor. Eu sei que eu tô errado, gente, tem que treinar todo dia. Desculpa, não é. É meu tempo, agora eu tenho uma prioridade. É essa. Daqui a um mês eu vou voltar a ter essa prioridade de novo. Então, assim, Perfeito. eu não vou prejudicar minha vida. Eu continuo me alimentando adequadamente, fazendo a vida, um outro cardiozinho, mas não é como eu faria. Vamos supor, porque esse tempo não é para isso agora. Você entende? Então, defina a única coisa e lute por ela com garras totais. Que é o que vai acontecer. Eu vou contar um pouco. Eu falei que eu falo, viu? Pode falar. Eu lembro um dia que quando eu decidi largar, porque você tem transições, né? Uhum. Você é médico, aí você vai pra geral, aí você vai pra plástica. Só que quando você tá na plástica, você ainda faz o quê? Geral. Quando você tá na geral, você ainda dá... Então, eu sou emergencista, né? Sim. Fui 6 anos do SAMU, né? Então, eu trabalhei como urgência e emergência, né? Já trabalhei também na área de intensivismo também, né? E aí, o que acontece? Enquanto eu fazia cirurgia geral, eu fazia isso. Eu era militar também, na época, né? Então, Nossa, sou tenente também. experiência, E aí, enquanto eu fazia isso, eu dava o meu melhor nos dois, mas eu tava me aprimorando enquanto isso também. Você entende? Então, sempre tem um pezinho. E dava pra fazer. Na plástica, eu trabalhava como cirurgião geral também, né? E dava. Quando eu acabei a plástica, eu tinha minha única coisa. Qual era? Ser o melhor cirurgião plástico pra minha paciente. Não é o melhor do mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Ser o melhor pra ela. Eu sou melhor do que eu ontem e menos do que amanhã. Mas ser o melhor pra minha paciente quando ela decidir me escolher pra ser o cirurgião plástico dela. Ponto. E massa, eu tava dando conta quando tinha 2, 3 pacientes, 4 no mês no início de carreira, né? E aí? Eu dava plantão. Aí acontecer um negócio chamado o feeling mesmo, né? Eu tava num plantão que era relativamente tranquilo. No mesmo plantão teve a lei da série, né? A lei do P. E aí existe uma tendência na biologia, na ciência, que quando acontece uma coisa, ela acontece em série. Algo raro, parece que acontece tudo no mesmo curto intervalo de tempo. Então, no mesmo dia, eu tive 3 hernias encaceradas de paciente homem, praticamente mesma idade, mesmo perfil e tudo mais, que levou o plantão. Lembra desse dia? Você tava comigo. A gente teve o plantão inteiro sem parar nada, fora as regulações, fora tudo aquele negócio e eu não consegui dormir nada. No outro dia eu fui para meu paciente. Eu consegui dar o meu melhor naquele dia? Dei, porque eu vou lá para dar o melhor, eu tenho um gás para isso. Só que eu notei que aquilo poderia ter me prejudicado. Na mesma hora eu olhei para minha esposa e falei, vou parar de dar plantão hoje. Mas amor, tá na hora que não importa, a minha única coisa é operar. Eu nasci, tudo que eu fiz na vida foi para ser cirurgião plástico. Não tem sentido eu continuar fazendo outra coisa se não for só me dedicar a isso. Nem que eu fique sem paciente, estude mais, vá atrás de curso, aprimoramento, mas eu não dou mais um plantão na vida. 10 de outubro de 2023, eu acho. 2019, não. Peraí. 10 de outubro de 2022, quando eu dei meu último plantão. Entendeu? Caramba. E a partir daí é só 4 plástica. anos. É, só plástica mesmo para poder... E aí a minha vida literalmente deu um boom, tá? Porque eu entendi que era a minha única coisa. O outro boom que eu falo pra todo mundo, meu Deus do céu, se você não tem filho, tenha filho, gente. Pelo amor de Deus, é a melhor coisa da vida. Isso é verdade. Você, quando tem filho, você decide casar com alguém e construir uma família, aquilo gera um potencial engrandecedor em você, meu amigo. É impressionante. Que você liga a máquina, meu amigo, de Deus na sua vida pra você ir além. Porque tem alguém que precisa de você. E não é que ele vai passar fome, não, porque os passarinhos passam fome e trabalham e comem todo dia os passarinhos, né? Versículo bíblico, isso. Então nem eles fazem porque eu vou estar preocupado, não. Exatamente. Mas é porque eu quero dar o melhor, o conforto e a segurança que a gente quer. Mas eu vivo a vida pra isso, eu vou parar a vida toda de trabalhar só pra isso, não, porque elas não querem junto disso, né? Exato. Então eu preciso dosar aquela ideia de minha única coisa. Então hoje eu decidi ter 2 únicas coisas, família, profissão. Então hoje eu vivo pra isso. O que eu faço hoje em dia que não seja pra elevar meu conceito em relação a isso, tô fora. E aproveitando, mais uma pergunta. Planos para o futuro, né? Seu futuro. Você pensa em expandir mais, né? Sei lá, você falou um pouco, né, de hospital aí, clínica, enfim. Conta um pouquinho mais aí sobre o seu futuro, né? O futuro dos seus negócios. Então,
O futuro não existe, é agora, né? O futuro é uma projeção que a gente faz, mas é agora. Há um tempo atrás eu pensei no futuro e agora a gente tá realizando, né? A gente vai agora, em meados de setembro, fazer uma inauguração bem especial, que é um hospital focado 100% para cirurgia plástica, né? Onde eu vou conseguir trazer um pouco da experiência SB também para o cuidado do hospitalar, SB com a nossa cultura, né? Então, é uma visão mais empreendedora, como você falou, não entendo nada de hospital, de gerência de hospital, mas a gente vai lá e quer. Por quê? Porque é complicado a gente ter um link de cuidar bem da paciente até certo ponto, aí tem uma lacuna ali, aquele vão de cuidado, e depois volta de novo pra gente. Naquele vão de cuidado, se não tiver nossa cultura, por mais que sejam bons os hospitais que operam, são de excelência, mas a gente sabe que tem um outro detalhe que não está condizente com a nossa cultura. Perfeito. E aí, como um empreendedor que é inquieto, agoniado, que tem que ir lá e fazer, né? Eu fui lá e disse, como é que eu vou resolver isso? Vou ter que montar um, né? Então, Caramba! a gente Montar o quê? Um hospital. Então, a gente criou uma rede hospitalar agora para poder realmente servir. Vai ser um hospital onde você pensou... Pronto, Bruna, vamos lá, Bruna. Então, olha a Bruninha aí, ó. Bruna, você quer operar cirurgia plástica? Você quer operar com médico, fazer drenagem em outro lugar, hiperbárica em outro lugar, lavar o cabelo em outro, soroterapia em outro lugar para andar na cidade toda estrupiada, desculpa o termo, mas estrupiada mesmo de uma cirurgia, quer? Não. Ninguém quer. Você quer fazer uma cirurgia, encontrar um único lugar que te acolhe, te abraça e diga, vem, não é isso? Essa é a ideia da visão empresarial para o hospital da gente, né? Então, o hospital, ele tem a função de você decidir fazer cirurgia plástica, você vai encontrar tanto o cirurgião, como todos os cuidados multiprofissionais que você vai ter lá no pré-operatório, como soroterapia, como também a parte de nutricional e tudo mais, que é os cuidados, né? Até a realização da cirurgia no hospital, tá certo? Todo cuidado no intra-hospitalar e no pós você vai retornar para o mesmo lugar para fazer as drenagens no mesmo lugar, as hiperbáricas no mesmo lugar. Então você vai ter a gente tem uma sequência de câmeras hiperbáricas lá para poder nutrir melhor a oxigenação do paciente. E além disso, você vai ter, por exemplo, sua malha tá apertada, você vai ter costureira lá. Meu cabelo tá penteado, como é que eu faço? Vamos ter alguém para fazer o teu cabelinho lá para deixar você bonito, entendeu? Então assim, a ideia é o Você quê? resolveu um problema que estava ali no ecossistema meio. surreal. Exatamente, é um real estate que a gente chama, né? Então a gente faz a Rapaz, gente esse consegue, médico a gente médico consegue mesmo. entender a situação do paciente para entender a bagunça que ela tem, que é ficar transitando tudo isso e não ter um local só, e vai dar uma solução para isso. E vai que ser encontramos no aonde? hospital. E vai ser onde? Vai ser na Pituba, Sim. ali Aqui na em Pituba, Salvador, né? em Salvador, um complexo bem bacana mesmo. Teremos sala de cirurgias, CMTI, tudo organizado para dar maior segurança para o paciente. E agora? Setembro a gente está inaugurando. Logo em nome de ali. Jesus. Chegando, viu? Logo Tá ali, chegando. logo ali Logo ali. mesmo, logo ali, Tá logo chegando, ali. tá ligado. Então, se você quer fazer sua cirurgia plástica e ter uma experiência do início ao fim, com total cultura da experiência SB, já sabe, vem pra cá, né, Fê? Olha aí. Estamos chegando no final, tá? Oh. Mas ainda não é o final ainda, tá? Não é o final ainda. Quero que você olhe para essa câmera, tá? Alguns médicos estão nos assistindo. Qual o conselho que você daria para o médico hoje, pela sua bagagem que você tem hoje? Qual o conselho que você dá para o médico que está saindo hoje da faculdade? Um conselho, um erro que você cometeu, que você não comete mais, e aí você quer dar essa dica pro médico. O que é que você falaria para esse médico que está saindo da faculdade hoje? Pra qual câmera que você quer? Pra cá. Pra cá, pronto. Estude pessoas, gente. O melhor bem que você vai fazer na vida é estudar pessoas, porque a tua vida depende de pessoas. Você não nasce no mundo, você não é sozinho no mundo. Tava Adão quietinho lá, tava Deus quietinho lá, te criou Adão. Tava Adão quietinho lá, Deus criou Eva. Tem um propósito maior nisso, que é pessoas, entendeu? Então, estude muito pessoas, entenda o que é uma pessoa, seja empático com essa pessoa e passe a sua vida para servir. Para mim, é uma missão gloriosa. Quando você entende isso e decide como você vai fazer isso, que é a tua missão, o teu propósito, e você vive ela como a tua única coisa, faz o seguinte, vá sem medo que Deus vai colocar o caminho, vai colocar pedra sobre pedra para você trilhar ele da melhor forma possível. E aí, baseado nisso, você vai atrás também de buscar pessoas, a estudar gestão, estudar marketing, finanças, aí vai. Aí é o seu limite, mas se for para ser uma escolha, estude pessoas. E outra coisa, comece hoje. Porque daqui a um ano, você vai querer ter começado hoje e vai ser tarde demais. Caramba, Muito show de bom. bola. Se existisse uma máquina do tempo que Ai, pegasse meu Deus. Dr. Silvio e colocasse de volta lá no último dia de conclusão lá da faculdade de medicina, e ele tivesse que começar tudo de novo, toda essa trajetória de novo, o que é que você faria de diferente? Nadinha. Caramba. Nada. Graças a Deus eu sempre fui muito assertivo no que eu quero.
Se eu tivesse a chance, eu ia pedir, pode até voltar para ter a mesma experiência que eu tenho hoje, para fazer melhor. Beleza. Mas nessa volta eu ia ter minha esposa e meus 2 filhos e tudo que eu conquistei? Não. Não, se tivesse eu voltaria até tempo para ganhar mais bagagem, para viver mais e dar ser melhor, entendeu? Mas se não for para ter ela do meu lado e meus filhos, não tem sentido. Uma borboletinha que a gente pisa muda a vida. Então eu não voltaria a fazer nada diferente. Eu amo minha vida, eu amo o que eu faço, eu amo a viver a vida. Isso para mim é fantástico. E eu amo realmente contribuindo com a sociedade, com os dons que Deus me deu. Então eu não faria nada diferente. Agora, óbvio, talvez estudaria um pouco mais, evitaria alguns tipos de erros. Mas, sinceramente, eu acho que não. Tudo me levou até aqui. E os Sou muito erros feliz foram por isso. aprendizados, né? Demais. A gente não erra, né? A gente aprende. Ou a gente não perde, a gente A ou gente ganha não ou ganha. perde, exato. Ou exatamente. aprende ou ganha, né? Ou ganha ou Ou aprende. aprende ou Tudo é ganha, aprendizado, isso tudo é aí. ganho. Acho que vale a pena demais. A vida é essa mesmo, né? Show de bola. Aproveitando, onde que os nossos telespectadores e também no Instagram, as pessoas vão te encontrar? Aonde? Hospital, clínica, Instagram também, já falou seu Instagram, mas Já. aonde que ele tá aqui, quer marcar um consulta contigo, como é que ele faz? Você vai fazer aquele lúdico. Você vai me encontrar dentro do seu coração. Na verdade, qual é a grande ideia, né? Você vai me conhecer, provavelmente, pela publicidade, pelo marketing Sim. que a gente faz, através das mídias sociais, os dispositivos que a gente utiliza para você me conhecer como pessoa. Você vai me conhecer também por alguém que operou comigo, que gostou muito e vai me indicar para você. Confia nela, viu? Vai dar certo. Mas, realmente, Show. você vai me encontrar hoje como? Você vai, ou principalmente lá no Google, ADS, que você sabe muito bem, no Instagram, você pode ligar pra gente, né? O 719-9901-0216, falar com a André, que é maravilhosa, vai te ajudar em toda essa trajetória da experiência que a gente tem. E vai me encontrar também, principalmente no Instagram. Sou eu que gosto de responder você lá. Sou eu que respondo, que faço aquela conexão desde o início. A André também me ajuda em algumas coisas, tem uma equipe para isso, mas isso eu não abro mão. A experiência de ter um contato com você eu não abro mão. Então você me encontra lá, DR Silvio Brandão, Instagram também. Maravilha, Muito maravilha. E agora nós vamos para um momento do nosso podcast que a gente não avisa o convidado, Mas, chamado Momento Sem Filtro. tá. O que é isso? Ixi, isso ainda é pra ser sem filtro agora? É. Ah, eu já fui antes. fala Jesus do céu. Mas agora você filtro mesmo. Resumindo, Cara, rapidinho, eu acho isso fantástico. Eu acho que você é você. Você tem que ser você, cara. Ah, você é Sem cirurgião dúvida. plástico, você é contador, que nada, mas você é Thiago, eu sou Silvio Exato. Brandão, a gente é assim, é brincalhão, Exato. da proximidade, da Até naturalidade, porque se a meu gente amigo. mudar isso, a Imagina- gente não se sustenta. Eu tava vindo aqui, aí minha esposa perguntou, você tá nervoso? Eu falei, por quê? Ela, sei lá, é um podcast, eles vão fazer perguntas. Eu falei, tudo tá dentro de mim, eu só vou lá e vou abrir a boca e falar. Pra que Show ter de bola. nervosismo, entendeu? é isso mesmo. É só falar o que você vive, cara. Quando você Exato. é verdadeiro e autêntico, nada vai fazer você Exato. ter E não cai, né? Porque às vezes você quer sustentar uma coisa. Exato. E cai. Eu quero ser o Personagem, pomposo é. cirurgião plástico aqui, que ó, não, minha técnica é isso, mas que nada não sou eu, o que é que adianta? Aí a gente vai, brinca aqui, fala à vontade. Com brinca, aí certeza. torna E esse espaço é sem esse filtro momentinho aqui. Seria o mesmo se não tivesse com essa TV ligada, com essa câmera ligada. Tô mentindo? Não. Você já É isso teve mesmo. várias reuniões Exato. comigo, né? Mais ou menos assim. É isso Tirando os mesmo. estresses das resoluções, né? Que a gente É. tem que ser mais incisivo, porque tem que ter a parte lá Exato. do administrador, né? Mas é assim mesmo. O foco é esse mesmo. Vamos lá. Vamos Vai lá. no filter. O momento sem filtro é de isso ou aquilo. Tá. Eu vou te dar 2 opções, você tem que escolher uma. Não quer dizer que tem certo e errado, é a visão do Dr. Silvio sobre aquilo. Você vai dizer qual você escolhe. Vai ter situação que você vai dizer assim, escolheria as 2, mas tem que escolher uma. Tá. E o porquê? Tem que ter o porquê, tá Tem bom. que ter. Perfeito. Não precisa Não ser precisa um escorrer, não. É. porquê gigantesco, mas Vocês já estão me podando. né? não se preocupe em dar grandes explicações, mas tem que dizer o porquê que você escolheu aquilo. É. Certo? Mas a gente Ou tem que seja, voltar. Um dia a gente tem que voltar pra parte 2, né? Sim, tem que Com ter. certeza. Agora, Tem umas coisas calma. legais ali Vai pra ter gente conversar. 2, a gente já vai ter, É. né, programa por Isso segundo, é mas mentira. você tem que dizer se você quer a parte 2 ou não. Pois é. Como é que você diz? Dando um joinha e falando quero a parte 2, ó. Coloca aí parte 2, beleza? Não Massa. esquece. Mas vamos lá, momento sem filtro. Vamos começar então isso ou aquilo, beleza? Operar ou fazer gestão? Operar, mas óbvio. Eu nasci pra isso, mulher. Eu nasci, fiquei tão bom no que eu faço que graças a Deus eu consigo ganhar dinheiro e colocar pessoas pra fazer o que eu não quero fazer. Maravilha. Por mais que eu faça. Eu faço. O olho do dono é que mantém o Engorda. boi gordo. É. Não tem como correr. verdade. A gente tem que estar lá. Agora a gente vai capacitar pessoas,
chamar o excelente. Não adianta eu ser o excelente que eu faço se a minha comercial não é excelente, a melhor que faz. Se minha gestora não é a melhor que faz, se minha equipe de contabilidade não é a melhor que faz, entendeu? Não tem sentido, aí eu vou estar vazio. Numa redoma que eu criei, que qualquer evento sopra. Cria a tua casa sob a rocha, né? Show. É isso que a gente tem que fazer. Show. A precisão do bisturi ou a visão estratégica do negócio? Precisando do bisturi também. Óbvio, eu opero, moleque, Deus entenda, eu sou cirurgião plástico. Eu sou um cirurgião plástico com um pezinho no empreendimento. É diferente, mas eu opero. Eu pego a visão longa que eu tenho enquanto eu tô doido pra poder fazer dar certo, entendeu? É isso. Finesse do bisturi é sempre melhor. Eu amo quando eu dou aquele negocinho de... Pô, velho. É lindo, né, Ana? Quando a gente acaba assim a cirurgia... Caramba, que orgulho. Caramba, ela vai ficar muito feliz, velho. Aí a gente fica toda a equipe linda, assim, feliz. A gente consegue ver a felicidade do seu olhar. Você fala É legal, é legal. É verdade. Mas o misto também da gestão é legal, porque lembra que eu te falei assim que eu cheguei hoje aqui? A experiência é transformadora, tanto quanto a cirurgia. Você Exato. que é um cara bom de técnica, mas que é um cara humano, que entenda você, que gere uma experiência linda. Vou falar um negócio, ninguém quer... Olha lá, eu falei, tá vendo? Não, pode falar. Ninguém quer chegar a fazer uma cirurgia plástica de 100, 200 mil pra dizer assim, eu fiz uma cirurgia plástica de 200 mil. Não. Ela quer o que, a cirurgia plástica? Ela só quer uma coisa, ela quer se amar mais, ela quer olhar no espelho e dizer, meu Deus, caramba, eu tô linda. Ela quer melhorar a ida dela na praia, que antes ela tinha vergonha de ir. Ela quer se olhar no espelho e se amar. Ela quer ir para o barzinho, que ela antes tinha vergonha de botar o topzinho. Agora ela vai tá pocando lá de felicidade. Exato. É isso que a pessoa faz quando procura cirurgia plástica. Eu não vendo cirurgia plástica, eu vendo benefício para ela. Isso faz total diferença. E você pergunta do Monjaro, né? Tem uma coisa melhor do que Monjaro para emagrecer marido. Você sabe o que é? Ok. Fazer uma cirurgia plástica na mulher. Rapaz, quando a mulher faz a cirurgia plástica é impressionante. Ela, além de ficar linda, ela faz o que o marido entre na mesma energia e frequência dela. A mulher tá linda, vai ir pra academia todo dia. O cara fala, o que é que tá acontecendo? A mulher tá linda, eu tô aqui gordinho. É verdade. O cara seca na hora, meu irmão. Começa a Verdade. acompanhar tudo. E, salve-se lá, que eu tenho pelo menos uns 7 casos, paciente que depois de a mulher fez a cirurgia plástica, ele também faz a cirurgia plástica, porque ele entra numa frequência energética muito bacana de autocuidado, isso é muito bom. E não só o cara, os filhos também. Ou você vai falar, vai operar os filhos dos meninos? Não, gente, eu vou evitar uma cirurgia no futuro dos meninos, porque uma mulher Show. bem cuidada, amada, lipada, no shape legal, se amando, ela vai colocar alimentos adequados dentro de casa. Ela vai orientar É os filhos da verdade. forma certa, ela vai ser exemplo, que é o melhor, como sendo pai, é ser exemplo dos seus filhos, indo pra academia, treinando, correndo, fazendo tudo. Os filhos vão ver nela um espelho para poder seguir. Então eu mudo uma geração, gente, não é só um coisa, e ainda tem um melhor, que é pro esposo, gente. Sabe por quê? Eu falo, homens, quer ser feliz, dê uma cirurgia, quer chegar cedo no evento, dê uma cirurgia plástica pra sua mulher. Como assim, Silvio? A mulher vai perder 1 hora se arrumando, fazendo você chegar atrasado, ela vai escolher no máximo 2 vestidos pra saber a cor, botou, tá linda, vai embora, meu amigo. Isso vai melhorar a Verdade. vida social do cara, ele vai conseguir ir mais pra barzinho que ele quer, que a mulher não queria de jeito nenhum, ele vai pra praia, vai andar de lancha que ele ama, entendeu? E a mulher não queria porque ficava envergonhada com o buchinho. Cara, muda no vida a vida, uma cirurgia Com plástica. certeza. Lembra, tem muita gente que acha que é só vaidade. Tem um quê de estética, fato. Mas tem coisas na vida que só muda realmente com uma abordagem, talvez Sim. cirúrgica. E se aquilo for capaz de pra você se olhar, se você olha todo dia aquele menos coisa no espelho, aquele buchinho, não consegue de jeito menos pra academia, você vai lá e consegue uma cirurgia plástica, aquilo muda a imagem que você tem de você, é melhor ou não é pra você? É. Pra que você vai dizer que cirurgia plástica não é bom? É a melhor coisa da vida, gente. Ou seja, então aqui é o quê? A briga é o quê? É você ou eu primeiro? Ai, meu Deus. Vamos lá. Reconhecimento de colegas ou admiração dos pacientes? Admiração dos pacientes. Sempre. Eu não ligo pro que os outros falam, não. Eu sei que eu sou. E a paciente geralmente vai reafirmar o que eu sou, né? Que é o médico ideal pra ela, o ser humano que realmente se empenha, que se preocupa. Então, é a única coisa. E também, se ela achar bom, eu também não ligo, não. Eu sei quem eu sou, eu dei meu melhor, a gente vai fazer dar certo no final. Se ela entender isso, é isso. Então, eu busco muito, eu não vivo por admiração dos meus pacientes, mas se é um dos KPIs que a gente usa como avaliação, é a paciente estar satisfeita e realizada. Maravilha. Ser o rosto da marca ou o cérebro por trás das operações? Aí é difícil. Acho que um pouco do dois, até porque o cérebro fica um pouco atrás do rosto, né? Então, o rosto é muito bom. Eu acho que é legal, sei. Mas para determinadas coisas, tá? Então, por exemplo, eu sou Silvio Brandão, eu vou colocar quem para ficar no meu lugar, você no rosto? Não sou. Agora, como empreendedor, eu gosto de ser o cérebro por trás das operações para poder nortear o seu CVO, né? Eu não gosto de ser CEO, sou CVO.
Eu tenho uma visão, boto pro outro lá executar e fazer dar certo. Aí fico só ordenando lá para fazer dar certo também. Muito bom. E para fechar, mas não menos importante, paciente teimoso ou guia de imposto para pagar? Maria. Escolha bem, viu? Assim, teimoso, cara. Eu quero guia para pagar, moço. Entendeu? Eu acho que, por mais que a gente esteja numa situação econômica aí no Brasil do jeito que tá, né? Política e tudo mais, eu acho que quanto mais eu contribuo para a sociedade, seja no imposto, seja na contribuição social, eu acredito que no fim eu tô ajudando alguém também. Se eu tô ajudando alguém, eu tô ajudando a paciente teimosa ou não teimosa, e tô ajudando de outra forma também alguém que tá precisando. Espero que seja utilizado da forma correta, né? Minha parte eu faço. Perfeito. Quanto mais a gente ganha, melhor, né? Mais recompensa. Mas isso não é aí. dinheiro, gente, entenda? Não é quanto mais eu opero, mais dinheiro, é mais vida feliz, é mais gente Exato. satisfeita, é mais gente realizada, é mais todo mundo realmente feliz com aquela situação. E nessa minha missão, meu propósito, bingo, Perfeito. deu match. É isso que eu quero. Então, meus amigos, chegamos ao final desse episódio, né? Maravilhoso, cara. Eu gostei muito. Gostei muito. Você é o primeiro médico que chegou aqui no nosso, né? Nós temos vários. E aí a gente... Vários na fila, né? Vários na fila. E não, doutor Silvio aqui, vamos logo agendar ele, né? Porque ele é renomado, viaja Olha só, muito tá e vendo? tal. Não, vamos priorizar ele. Gostei muito. Obrigado, meu amigo. Parabéns, né? Muito bom Você bate-papo. tem uma história muito legal, né? Acho que, não sei se muita gente conhece a sua história, mas você falou coisas aqui que nem imaginava que teria. Acho que as pessoas, né, devem conhecer realmente o cirurgião. Como a Bruna falou, quando você tem um cirurgião ali bem próximo, né? Como você fala, né? Você manda mensagem ali, isso é bem legal. Eu tenho certeza que quem assistiu esse episódio aqui vai falar a mesma coisa, né? Seus pacientes falam por si só, né? Então, isso aí acho que nem preciso falar aqui. E eu gostei muito, particularmente. Se você gostou, também coloca aqui embaixo, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, tá bom? Esse episódio. E não esquece de seguir lá no Instagram do Dr. Silvio, tá? DR Silvio Brandão. DR Silvio Brandão, tá bom? Então não esqueça. Só lá no Google você coloca lá, cirurgião plástico Salvador, Silvio Brandão. Vai sair o Já melhor. foi. Então pronto, é isso aí. Então. Eu queria dar um feedback. Para mim, o momento mais inspirador desse Legal. bate-papo foi perceber que muitas vezes a gente faz um julgamento de que a medicina na forma mais essencial que a gente vê a medicina, como ajudar o próximo, não se conecta com lipo, com estética. E você me mostrou Legal. que se conecta sim. Conecta. E a parte que você falou da sua mãe foi muito legal. Obrigado. E eu queria, assim, deixar para você esse feedback, que você realmente mudou a minha visão do que é um médico que trabalha com estética. E eu agradeço por isso, né? Fico feliz de ter tido a oportunidade de te conhecer um pouco mais de perto. Legal. E como nós somos sua contabilidade, vamos ter muitos contatos ainda. Quem sabe umas lipos aí. Ela só quer ali. Foca no vinhozinho que a gente vai tomar pra trocar experiência, pra aprender muito com vocês, que eu sei que vocês têm muita coisa boa aí pra gente aprender. Aprender Aí junto, muita gente, que eu troca. só tô engatinhando aí na parte de contabilidade, né? Que agora é o meu novo foco, né? Depois de tudo que você presenciou aí, rapaz, no outro dia, sabe que a gente contratou, a gente infelizmente não deu certo. Eu disse, rapaz, como é que pode? Não deu certo por quê? Porque eu não sou contratar. Vou atrás de aprender. Rapaz, no outro dia eu tava vendo lá DRE, tava vendo tudo que eu já sabia, mas eu fui ir lá, psicooperacional, todos aqueles conceitos assim loucos. Você, rapaz, como é que eu não sabia disso a fundo? Se eu soubesse isso antes, talvez eu tinha evitado. Você falou, uma abertura ineficiente ou um detalhe ineficiente que deu errado, eu tive que perder dinheiro por causa disso, ou perder tempo por causa disso, que é o pior, né? Ou até mesmo tirar pessoas da jogada por causa disso. É o que a gente fala, você não precisa ser especialista. Você tem que ser generalista. Eu não domino nada da área da medicina, mas pelo menos eu tenho que entender. Poxa, ter uma noção. Poxa, o que é uma cirurgia plástica, né? O que é uma prótese, né? Pra que serve? Eu tenho que ter noção de alguma coisa, né? Então a gente tem que falar o seguinte: não precisa ser especialista, mas generalista. Poxa, o que é um imposto, né? O que é um DARF, o que é um INSS, prazo de pagamento, se eu abrir e fechar, isso é importante. E é isso que a gente quer pra você também, tá? Então não esquece de curtir esse momento aqui, momento podcast, e até mais. Show! Esse foi o meu momento podcast. É isso aí? Isso aí.